O lustre principal do Palácio de Santa Aurora tremia levemente sob o peso de centenas de cristais, refletindo sobre o salão uma chuva de luz dourada que parecia incapaz de tocar as sombras escondidas entre os sorrisos. Isabela Vale de Moncler estava junto à mesa dos documentos, usando um vestido simples de azul escuro, sem joias ostensivas, sem escolta, sem qualquer sinal de que seu nome tivesse algum valor, além daquele impresso no crachá discreto preso ao tecido. Para a maioria dos convidados, ela era apenas uma funcionária silenciosa, uma presença útil e esquecível. Ela observava as assinaturas acumuladas sobre a pasta de couro marrom com a paciência de quem aprendera cedo que o ruído do mundo quase sempre servia para proteger mentiras. O baile beneficente celebrava a reconstrução do antigo bairro marítimo de Santa Aurora, uma promessa pública de dignidade para famílias que viviam entre paredes úmidas e telhados partidos. Nos discursos, falava-se de herança, compaixão e futuro. Nos anexos financeiros, porém, Isabela encontrara números sem raiz, empresas sem histórico e cláusulas que transformavam caridade em uma porta elegante para expulsões. Rafael Duarte atravessou o salão como se o mármore houvesse sido colocado ali apenas para sustentar seus passos. Alto, impecável em seu terno negro, ele carregava no rosto a segurança preguiçosa dos homens que nunca precisaram pedir licença para ocupar espaço. Era herdeiro da Duarte Horizonte, o conglomerado escolhido para executar as obras do projeto, e sua presença atraía cumprimentos, taças erguidas e olhares calculados. Ao vê-lo se aproximar da mesa, Isabela fechou a pasta com suavidade, não por medo, mas para marcar uma fronteira invisível. Ele parou diante dela com um sorriso que não chegava aos olhos. Ao seu lado, 2 membros do Conselho do Fundo, Arthur Lemos e Celina Prado, trocaram olhares impacientes. A cerimônia de assinatura deveria ocorrer em poucos minutos, diante de jornalistas e representantes da aristocracia local. Isabela sabia que todos esperavam apenas formalidade, uma jovem servidora entregando uma caneta ao homem que financiaria a restauração. Rafael esperava a reverência. O que encontrou foi a mão dela pousada sobre a pasta, firme como uma pedra no centro de um rio. Senhor Duarte, este contrato não pode ser assinado hoje, disse Isabela, com voz baixa o bastante para não ferir a música, mas clara o suficiente para alcançar os ouvidos certos. Existem inconsistências nas garantias sociais, nos repasses intermediários e na titularidade de 2 empresas subcontratadas. Até que a auditoria conclua a verificação, qualquer assinatura comprometerá o Fundo de Herança Real e colocará famílias inteiras em risco jurídico. Ela falou sem levantar o queixo, sem teatralidade, como quem lia a previsão de uma tempestade já visível no horizonte. Por um instante, o rosto de Rafael ficou imóvel. Depois, a surpresa se dissolveu em uma expressão de divertimento cruel. Ele olhou para os conselheiros, depois para os convidados mais próximos, como se oferecesse ao salão uma cena inesperada de entretenimento. A música continuava, mas a atenção começou a se deslocar para aquela pequena ilha de tensão. Isabela percebeu o movimento periférico das cabeças, o brilho das câmeras discretas, a fome silenciosa por escândalo. Rafael percebeu também, e isso lhe deu prazer. Você está confundindo zelo com importância, senhorita Vale, disse ele, pronunciando o sobrenome dela como se fosse uma poeira na manga. Esse projeto foi aprovado por gente que entende de finanças, urbanismo e política, não por uma funcionária sem autoridade, escondida atrás de uma mesa de papéis. Ele inclinou o corpo, aproximando-se com falsa cordialidade. Seja útil. Entregue a caneta. Não transforme uma noite de esperança em espetáculo por causa da sua necessidade pessoal de parecer necessária. Isabela sentiu o calor do constrangimento coletivo antes de senti-lo em si. Algumas pessoas desviaram o olhar, não por compaixão, mas para não serem obrigadas a escolher lado. Outras sorriram com a covardia delicada de quem admira a crueldade quando ela vem vestida de poder. Miguel Arantes, advogado do fundo, observava a cena junto à coluna central, os dedos apertando a haste da taça. Ele conhecia Rafael o bastante para esperar arrogância, mas não esperava ver tamanha ferocidade dirigida contra alguém que parecia tão sozinha. A pasta continuará fechada, respondeu Isabela.
Se o senhor deseja discutir os anexos, posso apresentar os pontos técnicos ao conselho antes da cerimônia. Ela manteve os olhos nele, não desafiadores, mas atentos, como se cada palavra de Rafael fosse menos uma ofensa e mais uma peça a ser catalogada. Por dentro, porém, algo antigo se movia. Não era raiva simples. Era a lembrança de sua mãe dizendo que dignidade não precisava gritar para existir. Era também o peso de uma promessa feita a seu pai. Rafael riu, e dessa vez o som foi alto o bastante para cortar a melodia do quarteto. Vejam só, disse ele, voltando-se ao círculo que se formava. A pequena guardiã dos carimbos decidiu salvar Santa Aurora de todos nós. Ele ergueu a taça, como se brindasse ao ridículo. Diga-me, senhorita Vale, quem lhe deu a ilusão de que pode impedir homens sérios de trabalhar? Sua mesa minúscula, seu salário discreto, seu crachá de metal barato. Isso é o tamanho real do seu poder. Celina Prado tocou o braço de Rafael com delicadeza calculada, tentando fingir moderação, enquanto seus olhos pediam que ele encerrasse a humilhação apenas depois de esmagar a resistência. Arthur Lemos sorriu sem mostrar os dentes. Os fotógrafos se aproximaram um pouco mais, atraídos pela promessa de uma manchete. Isabela ouviu o murmúrio crescer como maré contra pedra. Ela sabia que, se respondesse com orgulho ferido, Rafael venceria aquela primeira batalha. Homens como ele viviam de arrancar reações para depois chamar las de desequilíbrio. Ela abriu novamente a pasta e retirou uma folha marcada com fitas vermelhas. Estes são os registros de transferência apresentados pela empresa Atlântica Norte. O endereço declarado pertence a um galpão vazio desde o incêndio de 3 anos atrás. A segunda subcontratada, Maré Alta Engenharia, foi criada há apenas 7 meses e recebeu autorização para gerir reassentamentos sem experiência comprovada. A cláusula 11 permite remoções antes da conclusão das moradias provisórias. Isso não é reconstrução. É deslocamento forçado com verniz de filantropia. As palavras dela fizeram alguns rostos mudarem, não por consciência imediata, mas por cálculo. Uma dama idosa da família Azevedo franziu a testa. Um jornalista abaixou a taça e tocou o gravador no bolso. Miguel deu um passo à frente, depois parou, compreendendo que interferir cedo demais poderia parecer tutela. Isabela não precisava ser salva naquele momento. Precisava ser ouvida. Rafael percebeu a alteração mínima no ambiente e seus olhos endureceram, porque a ideia de perder controle diante de testemunhas o ofendia mais que qualquer acusação. Você fala como se tivesse descoberto um crime, disse Rafael, agora sem riso. O que descobriu foi sua própria incapacidade de entender operações complexas. Projetos desse porte exigem agilidade, coragem administrativa, visão de mercado, não esse medo burocrático de quem nunca construiu nada além de relatórios. Ele tomou a folha da mão dela, olhou apenas por um segundo e a deixou cair sobre a mesa. Sua utilidade termina quando começa a atrapalhar. E, neste momento, senhorita Vale, você está sendo profundamente inútil. A palavra atravessou o salão com uma violência limpa, quase elegante. Inútil. Alguns convidados prenderam a respiração. Outros pareceram aliviados por Rafael ter dito em voz alta aquilo que sua classe costumava insinuar em segredo. Isabela baixou os olhos para a folha caída, não como quem aceitava a ofensa, mas como quem examinava a marca de uma bota no próprio caminho. Ela se inclinou, recolheu o papel e o alinhou novamente à pasta. Seus dedos não tremiam. Essa ausência de tremor irritou Rafael ainda mais. Dom Henrique de Moncler observava tudo do mezanino, oculto pela distância e pela sombra de uma tapeçaria antiga. Seus cabelos prateados e sua postura reta faziam dele uma figura reconhecível em qualquer salão do país. Mas naquela noite, escolhera chegar sem anúncio, acompanhado apenas por seu secretário. Ele vira a filha ser treinada para sobreviver a salas mais hostis que campos de batalha. Ainda assim, ouvir um homem chamar-la de inútil, diante de tantos rostos complacentes, feriu algo que nem o protocolo conseguia conter. O secretário, Tomás Ribeiro, inclinou-se discretamente. Alteza, deseja que eu intervenha agora. Dom Henrique manteve o olhar sobre Isabela, que permanecia serena diante do insulto. Ainda não, respondeu, num fio de voz. Ela sabe por que está aqui.
Se eu entrar antes do tempo, transformarão competência em privilégio. Precisam primeiro revelar quem são quando acreditam que ninguém poderoso está olhando. As palavras eram firmes, mas sua mão fechada sobre o corrimão mostrava que a paciência de um pai era mais difícil que a de um príncipe. Lá embaixo, Rafael se aproximou mais, violando o espaço ao redor de Isabela com a naturalidade de quem acreditava possuir até o ar. Vou lhe dar uma chance generosa, disse ele. Peça desculpas ao conselho, entregue a pasta e desapareça pelos corredores de serviço antes que eu peça sua demissão ainda esta noite. Você não pertence a este salão, não pertence a conversas de grandeza. Pessoas como você devem agradecer quando lhes permitem ficar perto da história, não tentar escrever. Isabela olhou para as janelas altas, onde a cidade surgia em fragmentos escuros além do vidro. Santa Aurora estava ali fora, com suas ruas estreitas, suas casas cansadas, suas famílias aguardando promessas feitas por pessoas que bebiam champanhe sob lustres. Ela pensou em Helena Matos, a costureira que chorara ao entregar recibos de aluguel vencido e cartas de ameaça assinadas por intermediários do projeto. Pensou nos moradores que não tinham sobrenomes capazes de ecoar naquele salão. Quando voltou a encarar Rafael, sua voz parecia mais calma ainda. Não pedirei desculpas por impedir uma assinatura irregular, disse ela. Também não entregarei documentos públicos a um interessado direto enquanto houver suspeita de fraude. O senhor pode questionar minha posição, minha aparência e meu valor diante de todos, mas não pode alterar os números que sua equipe apresentou. Se deseja me chamar de inútil, faça isso com a consciência de que sua definição de utilidade talvez seja justamente o problema. Eu sirvo ao fundo, não à sua pressa. O silêncio que se seguiu teve densidade própria. Miguel quase sorriu, não por prazer, mas por respeito. Celina desviou o rosto. Arthur murmurou algo sobre excesso de zelo, porém sua voz perdeu força antes de chegar à metade da frase. Rafael, entretanto, não recuou. Seu orgulho fora ferido em público, e homens como ele confundiam ferida com autorização para destruir. Ele ergueu a mão, chamando o mestre de cerimônias, e ordenou que a assinatura fosse adiada por 5 minutos, tempo suficiente para resolver um pequeno problema administrativo. A expressão pequeno problema administrativo passou de boca em boca como uma absolvição pronta. Rafael afastou-se da mesa e reuniu os conselheiros em um canto do salão, perto das palmeiras ornamentais. Isabela viu Celina falar rápido, Arthur assentir e outro membro do conselho, Heitor Nunes, lançar-lhe um olhar de advertência. Eles acreditavam que a isolariam, talvez a suspendessem antes do fim da noite. Talvez declarassem que ela extrapolara sua função. Ela já havia previsto essa rota. O que não previra era a dor discreta de ver tantos aceitarem. Miguel aproximou-se devagar, mantendo uma distância respeitosa para que ninguém interpretasse sua presença como resgate. Senhorita Vale, disse ele, há fundamento suficiente para solicitar revisão formal. Posso registrar uma ata emergencial, mas preciso saber se você tem cópias seguras desses anexos. Ela olhou para ele pela primeira vez com atenção verdadeira. Miguel tinha olhos cansados de quem conhecia a lei por dentro e ainda não decidira se ela era instrumento ou consolo. Tenho cópias, respondeu. E mais importante, tenho perguntas que eles ainda não sabem que existem. Ele percebeu então que a simplicidade dela não era fragilidade, era disfarce disciplinado. Havia nela a serenidade dos que carregam planos longos e não impulsos. Antes que pudesse dizer mais, Rafael voltou, acompanhado pelos conselheiros e pelo diretor cerimonial do palácio. A pequena reunião produzira uma decisão, e a satisfação no rosto do herdeiro Duarte anunciava que ele acreditava ter encontrado uma maneira elegante de expulsar Isabela sem parecer tirano. As câmeras tornaram a cercá-los, farejando o desfecho daquela disputa improvável. O conselho considera sua intervenção inadequada, declarou Arthur Lemos, ajeitando os óculos. Até que se apure sua conduta, a senhorita ficará afastada de qualquer procedimento relacionado ao contrato. Entregue a pasta ao diretor Prado e retire-se do salão. O tom dele tentava imitar neutralidade, mas Isabela reconheceu a pressa de quem assinava uma ordem antes de ler o precipício abaixo. Celina estendeu a mão para receber os documentos. Rafael cruzou os braços
Sorrindo como se a noite tivesse retornado ao eixo natural de sua autoridade, Isabela não entregou a pasta. Em vez disso, retirou do bolso interno um pequeno envelope lacrado com o selo do Gabinete de Supervisão Patrimonial. O selo era conhecido por poucos, mas bastou sua visão para que Celina hesitasse. Este envelope contém uma notificação de bloqueio cautelar emitida antes do início do evento, disse Isabela. O contrato não pode ser assinado sem parecer independente. Caso tentem ignorar o bloqueio, a responsabilidade pessoal alcançará cada membro do conselho que autorizar o ato. Rafael perdeu o sorriso por uma fração de segundo, e essa fração valeu mais que qualquer resposta. Quem assinou isso? Perguntou ele. Isabela não respondeu de imediato. A pergunta pairou no ar, atravessando interesses, nomes e medos. Dom Henrique, no mezanino, fechou os olhos por um instante. Sabia que a filha ainda não revelaria sua ligação com ele. O selo bastava para interromper a noite, não para encerrar a guerra. Rafael, incapaz de aceitar uma derrota sem plateia, rasgou a própria máscara de cordialidade. Você se acha muito esperta, não é? Disse ele, com voz baixa e perigosa. Deve ter algum amigo em repartição obscura, algum funcionário velho impressionado com sua pose de mártir. Mas escute bem, gente como você não derruba gente como eu. No máximo, atrasa uma assinatura, cria um desconforto e depois volta para casa com a ilusão de ter sido corajosa. Amanhã, quando ninguém estiver olhando, sua carreira vai encolher até caber no tamanho real da sua insignificância. A ameaça foi clara o bastante para que Miguel interviesse. Senhor Duarte, cuidado com o que diz diante de testemunhas. Rafael virou-se para ele com desprezo. E você, Arantes, ainda brinca de advogado honrado? Que comovente. Miguel sustentou o olhar, mas Isabela tocou de leve a borda da mesa, sinal mínimo para que ele não avançasse. Ela sabia que Rafael estava oferecendo mais do que ameaça. Estava oferecendo prova de caráter, e cada palavra, cada gesto, cada testemunha involuntária costurava a rede em que ele próprio poderia cair. A cerimônia foi suspensa sob o pretexto de ajuste documental, mas a festa continuou com brilho ferido. O quarteto voltou a tocar, as conversas retomaram movimento e os garçons circularam como se nada tivesse acontecido. Isabela recolheu a pasta, assinou o registro de bloqueio e saiu pelo corredor lateral, seguida por olhares que misturavam curiosidade, pena e irritação. Ao passar diante de um espelho antigo, viu refletida uma mulher jovem, serena demais para a violência que recebera. Não se reconheceu frágil, reconheceu-se preparada. No corredor, longe do salão, Miguel a alcançou. Você sabia que tentariam afastá-la, disse ele, sem transformar a frase em pergunta. Isabela continuou caminhando até a varanda interna, onde o ar cheirava a maresia e jasmins. Eu sabia que Rafael Duarte não toleraria ser contrariado por alguém que ele julgasse inferior. Precisava que ele demonstrasse isso diante de pessoas suficientes. Miguel respirou fundo, entendendo aos poucos o desenho maior. Então a humilhação fazia parte do risco calculado. Ela virou o rosto para a noite. O risco era meu. As consequências serão dele. Do alto do mezanino, Dom Henrique viu a filha desaparecer pelo corredor e sentiu uma mistura amarga de orgulho e culpa. Orgulho porque Isabela sustentara a verdade sem usar o escudo do sangue. Culpa porque o mundo ainda exigia que mulheres como ela suportassem o desprezo antes de receberem crédito. Ele sabia que Rafael Duarte havia cometido mais que uma grosseria social. Havia escolhido um inimigo sem entender sua linhagem, sua inteligência ou sua missão. E, no silêncio severo do palácio, Dom Henrique decidiu que a hora da revelação chegaria quando a justiça precisasse dela, não antes. Na varanda, Isabela abriu a pasta mais uma vez. Entre os relatórios, havia uma fotografia antiga do bairro Marítimo, antes das rachaduras, antes das promessas falsas, antes de a pobreza ser tratada como obstáculo estético. Ela passou o dedo pela borda da imagem e pensou que seu verdadeiro nome não deveria servir para calar opositores, mas para proteger aqueles que jamais seriam convidados ao salão. Rafael a chamara de inútil, porque ela não servia aos interesses dele. Talvez fosse essa a primeira definição honesta daquela noite. Miguel permaneceu ao lado dela, sem invadir seu silêncio. Depois de alguns minutos,
Disse que poderia revisar os registros das empresas subcontratadas e procurar vínculos indiretos com a Duarte Horizonte. Isabela aceitou com um aceno, mas advertiu que, a partir dali, qualquer pessoa que se aproximasse dela entraria no alcance da retaliação. Miguel olhou para o salão iluminado atrás dos vidros e depois para a cidade escura, além da balaustrada. Algumas causas, respondeu, cobram preço antes de mostrar resultado. Isabela guardou a fotografia. Então começaremos pelo preço. Quando voltou para casa, já perto da meia-noite, Rafael Duarte quebrou uma taça contra a lareira de seu apartamento e ordenou 3 ligações. Na primeira, exigiu que Arthur encontrasse um motivo formal para destruir a credibilidade de Isabela. Na segunda, mandou Celina descobrir quem assinara o bloqueio cautelar. Na terceira, falou com um homem cujo nome jamais aparecia nos convites do palácio, mas surgia em transferências escondidas e licitações vencidas por empresas sem fachada. Rafael acreditava que estava apenas corrigindo uma insolência. Não compreendia que, ao agir, começava a confirmar tudo o que Isabela precisava provar. Antes de dormir, Isabela recebeu uma mensagem sem assinatura, enviada de um número desconhecido. Afaste-se do contrato, ou perderá mais do que o emprego. Ela leu uma vez, apagou a tela e colocou o celular sobre a mesa. Não sentiu surpresa. Sentiu apenas o peso exato do próximo passo. Do outro lado da cidade, Dom Henrique permanecia acordado em seu gabinete, olhando o mesmo mar por outra janela. Pai e filha, separados por nome, protocolo e silêncio, sabiam que a noite do insulto não havia terminado. Ela apenas abrira a porta. A manhã seguinte, nasceu sobre Santa Aurora, com uma claridade pálida, dessas que não prometem paz, apenas revelam melhor as rachaduras. Isabela chegou ao edifício administrativo do Fundo de Herança Real antes dos primeiros assessores, usando o mesmo casaco cinza que a fazia parecer ainda mais discreta entre as paredes de pedra clara e retratos antigos. O segurança da entrada hesitou ao ver Coélia, pois já recebera uma circular informando seu afastamento temporário, mas ela apresentou a notificação de bloqueio cautelar e caminhou sem pressa. Não estava ali para pedir permissão. Estava ali para proteger provas. O escritório de auditoria ficava no 3º andar, longe do salão nobre e perto das salas onde o brilho institucional cedia espaço ao cheiro de papel velho, café requentado e lâmpadas cansadas. Isabela abriu a porta com seu cartão funcional, esperando encontrar a mesa intacta. Encontrou as gavetas remexidas, 2 arquivos fora de ordem e a fotografia do bairro Marítimo caída no chão. Nada havia sido levado de forma óbvia. Isso a preocupou mais do que um roubo grosseiro. Quem entrara ali queria parecer descuidado, mas procurara algo específico. Ela recolheu a fotografia, limpou a poeira da borda e a colocou dentro da pasta interna do casaco. Depois, sentou-se diante do computador e verificou os registros de acesso. Havia uma falha de 23 minutos no sistema de câmeras do corredor, registrada durante a madrugada. O relatório automático atribuía a interrupção à manutenção técnica. Porém, nenhuma ordem de serviço existia no setor de infraestrutura. Isabela anotou o horário, exportou os logs para uma unidade criptografada e enviou uma cópia ao servidor externo que somente ela e Dom Henrique conheciam. Do outro lado da cidade, Rafael Duarte ocupava a cabeceira de uma mesa de vidro em sua cobertura, cercado por telas, jornais digitais e assistentes que fingiam não notar sua irritação. A manchete principal não citava fraude, mas falava em interrupção inesperada de contrato milionário durante gala. Para ele, aquilo já era uma ofensa intolerável. Rafael acreditava que reputação era uma torre, e qualquer pedra deslocada deveria ser recolocada com violência. Bebeu café sem açúcar, leu o nome de Isabela em uma nota discreta e sorriu com desprezo frio. Quero que a história mude antes do meio-dia, disse ele ao diretor de comunicação da Duarte Horizonte. A narrativa é simples. Uma funcionária sem preparo travou um projeto social por vaidade técnica, prejudicando famílias que precisam de moradia. Usem palavras como zelo excessivo, instabilidade e desconhecimento operacional. Nada muito agressivo no começo, deixem que pareça preocupação.
O diretor assentiu, digitando com velocidade obediente. Rafael olhou pela janela para o porto, onde guindastes se erguiam como dedos de metal. Ele gostava de cidades quando pareciam ajoelhadas diante de obras. Arthur Lemos chegou minutos depois, suando apesar do ar frio. Trazia uma pasta de documentos e a expressão aflita dos homens que só são corajosos dentro de atas. Rafael não o convidou a sentar. Quero a suspensão dela formalizada, disse. Arthur ajustou os óculos, explicando que o bloqueio cautelar dificultava uma punição imediata sem parecer retaliação. Rafael aproximou-se devagar, colocando a mão sobre a pasta do conselheiro. Então faça parecer outra coisa. Falta de conduta. Exposição indevida de informações. Insubordinação. Sempre existe uma palavra elegante para remover alguém. No fundo, Rafael não temia Isabela por considerá-la poderosa. Temia o precedente de ter sido desobedecido em público por alguém que, em sua visão, deveria ter desaparecido ao primeiro gesto de autoridade. A infância dele fora construída entre privilégios e cobranças vazias, com um pai que confundia dureza com grandeza e uma mãe que media afeto pela capacidade do filho de vencer. Rafael aprendera que humilhar primeiro evitava perguntas depois. Agora, uma jovem de vestido simples havia feito perguntas diante de todos, e a cidade começava a escutar. Isabela deixou o prédio administrativo carregando 3 pastas e nenhuma expressão de pressa. Sabia que os corredores tinham ouvidos e que, quando alguém é marcado como problema, até o silêncio alheio vira relatório. Na calçada, Miguel Arantes esperava junto a um carro azul escuro, sem motorista, com 2 xícaras de café sobre o capô. Ele não sorriu para parecer casual, apenas ofereceu uma das xícaras e disse que a primeira notícia contra ela já circulava em grupos de empresários. Ela aceitou o café, não por sede, mas pela confiança que aquele gesto propunha. Eles foram até o antigo arquivo municipal, um prédio de janelas estreitas, onde processos esquecidos sobreviviam melhor que memórias humanas. Miguel explicara que a Atlântica Norte aparecera em uma disputa trabalhista encerrada por acordo sigiloso, mas o nome do representante legal coincidia com o de um antigo assessor da Duarte Horizonte. Isabela ouviu sem interromper, juntando dados como quem encaixava peças de vidro partido. O vínculo não bastava. Precisavam de fluxo financeiro, autorização administrativa e prova de benefício direto. Miguel percebeu a distância entre suspeitar e provar e respeitou a cautela dela. No arquivo, uma funcionária idosa chamada Dona Elza reconheceu Miguel e liberou caixas antigas mediante assinatura. Isabela examinou estatutos, registros de constituição e atas de assembleia com rapidez silenciosa. Seus olhos percorriam datas, nomes e endereços, parando apenas quando uma irregularidade criava uma pequena vibração no padrão. Encontrou a primeira em uma alteração societária da Maré Alta Engenharia. Um dos procuradores era irmão de Heitor Nunes, membro do Conselho do Fundo. A segunda surgiu em uma ata da Atlântica Norte, onde um endereço residencial aparecia ligado a 3 empresas extintas. Miguel inclinou-se sobre a mesa, tomando cuidado para não tocar nos papéis. Isso coloca Heitor dentro do círculo, disse. Isabela assentiu, mas não comemorou. Coloca a família dele perto de uma porta. Ainda precisamos mostrar quem entrou por ela e com que intenção. Ela fotografou os documentos, anotou os números dos livros e pediu cópias autenticadas. Dona Elza observava de longe, fingindo organizar fichas, mas seus olhos denunciavam preocupação. Ao entregar as cópias, baixou a voz e disse que outras pessoas haviam solicitado aqueles mesmos arquivos na semana anterior. Isabela perguntou quem. Dona Elza hesitou, presa entre o dever e o medo. Um homem sem identificação clara respondeu. Tinha autorização assinada por Celina Prado. Disse que era para a atualização cadastral do fundo. Levou cópias de processos antigos do bairro Marítimo. Isabela sentiu a confirmação descer como uma lâmina fria. Celina não era apenas cúmplice por omissão. Estava ativa na limpeza prévia dos rastros. Miguel percebeu o mesmo e guardou os documentos com cuidado redobrado. A investigação ainda começava, mas a rede já tinha mais nós do que pareciam na noite anterior. Enquanto isso, nas ruas estreitas do bairro Marítimo, os cartazes do projeto de reconstrução
cobriam fachadas descascadas com imagens de prédios brancos, jardins suspensos e crianças sorrindo diante de um mar sem lixo. Para quem passava depressa, pareciam promessa. Para os moradores, pareciam aviso. Isabela e Miguel chegaram ao fim da tarde, evitando carros oficiais. Caminharam por becos, onde roupas pendiam de varais entre paredes úmidas e onde o cheiro de sal se misturava ao de fritura, mofo e esperança cansada. Ali, a palavra desenvolvimento tinha som de ameaça. Helena Matos os recebeu em uma pequena oficina de costura, onde 3 máquinas antigas dividiam espaço com caixas de tecido e contas atrasadas. Ela tinha mãos fortes, olhos fundos e um orgulho ferido que a impedia de parecer derrotada. Reconheceu Isabela da reunião comunitária feita semanas antes, quando a jovem auditora ficara depois do horário, ouvindo moradores que ninguém do conselho quisera escutar. Trouxe uma pasta amarrada com fita branca e a colocou sobre a mesa. Disseram que era melhor eu esquecer, falou. Mas pessoas como nós já esquecemos coisas demais para sobreviver. Dentro da pasta havia cartas de notificação, recibos, fotografias de infiltrações e bilhetes anônimos deixados nas portas de famílias que resistiam à remoção. Miguel leu uma das cartas e apertou os lábios. O documento usava linguagem administrativa para anunciar uma expulsão disfarçada de transferência provisória. Isabela examinou as assinaturas. Algumas pertenciam a empresas terceirizadas antes mesmo de essas empresas constarem formalmente como contratadas no projeto. Era uma prova de que as remoções haviam sido planejadas antes da aprovação final. Helena observava cada reação, procurando saber se, finalmente, encontrara alguém disposto a acreditar. Meu marido trabalhou em uma obra da Duarte Horizonte, disse Helena, e sua voz perdeu dureza por um segundo. Um galpão caiu perto do porto. Disseram que foi acidente, que todos tinham seguro, que os feridos estavam bem. Não era verdade. Ele nunca voltou a levantar peso sem dor. Recebemos dinheiro para ficar calados, mas dinheiro de medo termina rápido. Depois começaram a dizer que nossa rua era perigosa, feia, improdutiva, como se pobre fosse defeito no mapa. Isabela ergueu os olhos, e a tristeza nela tinha disciplina. Rafael conhecia histórias como a de Helena apenas como obstáculos estatísticos. Em sua cobertura, naquele mesmo momento, recebia relatórios de comunicação mostrando que a opinião pública começava a se dividir. Algumas notas defendiam a retomada imediata do projeto. Outras perguntavam por que o contrato fora bloqueado. Essa segunda categoria o irritou. Ele ligou para Celina e exigiu que ela encontrasse algo pessoal contra Isabela. Uma dívida, um erro, uma relação imprópria, qualquer coisa. Celina respondeu que a vida da auditora parecia absurdamente limpa. Rafael riu sem humor. Ninguém é limpo. Apenas ainda não foi procurado direito. À noite, Isabela voltou ao apartamento que mantinha sob o nome civil de sua mãe. Era pequeno, com livros empilhados, uma mesa de trabalho junto à janela e poucas fotografias visíveis. A ausência de luxo não era encenação. Durante anos ela escolhera viver longe do brasão para entender o peso real das decisões tomadas por gabinetes. Ao acender a luminária, encontrou um envelope deslizado sob a porta. Dentro havia uma cópia adulterada de seu relatório preliminar, com frases inseridas para parecer que ela acusara moradores de manipulação e atraso proposital. A falsificação era grosseira para olhos treinados, mas suficiente para alimentar boatos. Isabela leu até o fim, sentindo uma raiva silenciosa subir sem alcançar o rosto. Rafael não pretendia apenas afastá-la, pretendia transformá-la em inimiga das próprias pessoas que ela tentava proteger. O golpe tinha crueldade estratégica. Ela digitalizou o documento, comparou metadados com sua versão original e encontrou o nome de um usuário interno associado ao gabinete de Celina. Mais uma peça. Não a peça final, mas uma que mostrava a direção. Miguel ligou pouco depois. Recebi uma convocação informal do conselho, disse. Querem que eu confirme que você agiu sem respaldo jurídico. Isabela olhou pela janela, onde as luzes do porto tremiam sobre a água escura. E o que você dirá? Direi a verdade, respondeu ele. Que havia indícios suficientes para cautela. Que Rafael ameaçou você diante de testemunhas. Que o bloqueio tem base técnica. Ela ficou em silêncio por um momento, não por dúvida sobre ele, mas porque confiança
ainda lhe parecia um luxo perigoso. Então prepare-se para perder convites, clientes e amigos convenientes. Miguel soltou uma risada baixa, sem alegria. Alguns convites merecem ser perdidos. A frase ficou entre eles como uma ponte simples. Isabela agradeceu e desligou. Em seguida, abriu um canal seguro e enviou a Dom Henrique um resumo das descobertas. Não pediu intervenção. Nunca pedia. O pai respondeu apenas uma linha. Continue com método, não com pressa. Ela leu a mensagem 2 vezes. Havia afeto naquela contenção, mas também uma ordem de estadista. Isabela conhecia o equilíbrio difícil entre ser filha e agente de uma missão maior. No dia seguinte, a campanha contra ela ganhou forma. Um portal econômico publicou uma nota chamando-a de auditora inexperiente, envolvida em bloqueio controverso. Um comentarista de rádio insinuou que pequenos funcionários buscavam notoriedade prejudicando investidores. No prédio do fundo, colegas que antes lhe pediam orientação passaram a baixar os olhos. A suspensão formal chegou por e-mail, assinada por Arthur, com linguagem fria e justificativa de conduta inadequada. Isabela não se surpreendeu. Salvou a mensagem, imprimiu uma cópia e marcou com caneta vermelha as contradições do texto. Ela se reuniu com Miguel em uma biblioteca pública, longe de escritórios monitorados. Espalharam documentos sobre uma mesa no canto, entre estudantes sonolentos e prateleiras de direito administrativo. A cada vínculo encontrado, surgia outro. Heitor aparecia ligado à maré alta. Celina autorizara acesso a arquivos antigos. Arthur acelerara aprovações, ignorando pareceres técnicos. A Atlântica Norte transferira valores para uma consultoria sem funcionários, cuja conta recebera depósitos da Duarte Horizonte. O desenho deixava de ser neblina e começava a ganhar contornos de máquina. Ainda falta o elo que mostre Rafael comandando, disse Miguel. Isabela concordou. Ele é cuidadoso com assinaturas. Homens como Rafael preferem mandar por lealdade comprada e medo distribuído. Precisamos de alguém que tenha ouvido, recebido ou executado ordens diretas. Miguel pensou em Helena, mas Isabela balançou a cabeça. Ela tem provas sobre o impacto, não sobre a origem. Não devemos colocar mais peso sobre quem já foi pressionado demais. O comentário revelou algo fundamental em Isabela. Para ela, testemunhas não eram ferramentas, eram pessoas atravessando risco. A oportunidade surgiu de modo inesperado, no fim da tarde, quando um rapaz chamado André Salles pediu para falar com Miguel. Era assistente júnior da Duarte Horizonte, rosto pálido, terno barato demais para a empresa onde trabalhava e medo grande demais para a idade. Encontraram-se em uma igreja vazia, não por dramatismo, mas porque André dizia sentir-se seguro onde câmeras não eram bem-vindas. Ele contou que preparara planilhas para a divisão de projetos especiais e vira pagamentos destinados a pressionar líderes comunitários do bairro Marítimo. Isabela ouviu sem tocar no gravador sobre o banco. Não queria assustá-lo com gestos bruscos. André disse que Rafael nunca escrevia ordens claras, mas realizava reuniões fechadas com 2 diretores e depois os pagamentos apareciam sob rubricas de engajamento social. Uma vez, ao entrar para entregar documentos, ouviu Rafael dizer que moradores resistentes deveriam aprender que a miséria também podia ser comprada. A frase pairou sobre os vitrais como uma sujeira que nem a luz filtrada conseguia limpar. Miguel fechou os olhos por um instante. "Você tem documentos?" perguntou Isabela. André engoliu em seco. "Tenho cópias de planilhas e e-mails de autorização interna. Não com o nome dele, mas com códigos de projeto. Também tenho uma gravação de áudio. Não inteira. Só alguns minutos." Ele explicou que fizera a gravação por medo de ser usado como bode expiatório. Rafael começara a procurar culpados menores quando o bloqueio do contrato se tornou público. Isabela entendeu. A máquina devorava primeiro os fracos quando precisava proteger o topo. André não buscava heroísmo, buscava sobreviver sem mentir. Ela prometeu encaminhá-lo à proteção jurídica antes de usar qualquer prova. Miguel concordou, assumindo o compromisso formal. André entregou uma unidade de memória e saiu pela porta lateral, olhando para trás 3 vezes. Isabela permaneceu sentada alguns minutos depois, segurando o pequeno objeto como se pesasse muito mais do que plástico e metal. Aquilo poderia abrir uma passagem,
mas também atrairia reação violenta. Rafael descobriria que alguém vazara a informação. E, quando descobrisse, tentaria destruir não apenas o arquivo, mas todos os que tivessem tocado nele. Naquela noite, Rafael recebeu a notícia de que André faltara ao expediente e que alguns arquivos haviam sido acessados fora do padrão. Não precisou de confirmação. Sentiu a traição como insulto pessoal, não como consequência de seus próprios métodos. Mandou bloquear credenciais, revisar câmeras, pressionar familiares. Depois, em vez de explodir, ficou calmo demais. A calma de Rafael era sempre pior que seus gritos. Ele decidiu que a melhor resposta não seria negar a investigação, mas encenar uma moralidade superior. Convocaria uma reunião pública do fundo e exigiria retratação formal. Isabela soube da reunião pela manhã. A convocação declarava que o conselho avaliaria os prejuízos causados por sua intervenção e ouviria os interessados no projeto. Ela leu o texto até o fim e reconheceu a armadilha. Rafael queria transformá-la em ré perante a cidade, expor sua suspensão, apresentar moradores escolhidos a dedo e forçá-la a parecer culpada antes que pudesse apresentar provas. Miguel sugeriu entrar com medida preventiva. Isabela recusou. Se eles querem palco, disse, talvez devamos observar quem se sente seguro o bastante para subir nele. Miguel a encarou com preocupação. Você entende que podem destruí-la publicamente antes que tenhamos o dossiê completo? Isabela guardou a convocação na pasta. Eles já tentaram fazer isso no baile. A diferença é que agora virão preparados, e nós também. Ela pensou em Dom Henrique, na revelação que ainda permanecia fora da mesa. Pensou no nome Montclair, pesado como uma coroa invisível. Poderia usá-lo e encerrar parte da perseguição, mas isso permitiria a Rafael dizer que fora vencido por influência, não por verdade. Ainda não. O capítulo daquele conflito fechou-se por enquanto com Isabela diante do mural onde organizava nomes, datas e setas. Rafael Duarte no centro, ao redor Celina, Arthur, Heitor, Atlântica Norte, Maré Alta. Consultorias vazias, ameaças a moradores, documentos adulterados, acesso indevido ao arquivo, pagamentos codificados e a gravação de André, ainda não analisada por perícia. Do lado de fora, a cidade seguia respirando sob cartazes de futuro. Dentro do apartamento, Isabela apagou a luz principal, deixando apenas a luminária sobre os papéis. A guerra deixara de ser suspeita. Agora tinha rosto, método e pressa. A gravação de André Salles começou com ruído de ar-condicionado e passos abafados sobre carpete grosso. Isabela, Miguel e uma perita independente, chamada Renata Falcão, ouviram o áudio 3 vezes na sala pequena do escritório provisório, sem interromper, como se cada respiração entre as palavras pudesse guardar uma peça escondida. A voz de Rafael Duarte aparecia distante, mas reconhecível, cortante mesmo através da falha metálica do aparelho. Ele falava de resistência comunitária como se falasse de entulho, ordenando que a equipe aumentasse a pressão antes que o conselho perdesse coragem. Não havia confissão completa, e Isabela sabia disso antes que Miguel abrisse a boca. A gravação era forte o bastante para sustentar uma investigação, mas fraca demais para derrubar sozinha um homem protegido por dinheiro, conselheiros e advogados. Rafael não citava pagamentos ilícitos pelo nome, não assinava ordens criminosas com a própria voz. Ele apenas criava clima, direção e ameaça. Era assim que os poderosos prudentes se preservavam. Transformavam subordinados em mãos, documentos em sombras e intenções em frases ambíguas, sempre prontos para negar o sentido quando a luz chegasse. Renata retirou os fones e apoiou os cotovelos na mesa. Posso atestar integridade parcial do arquivo, disse ela. Não parece montagem, mas preciso do dispositivo original para fortalecer a cadeia de custódia. Sem isso, a defesa vai atacar a origem. Miguel anotou rapidamente. Isabela permaneceu imóvel, olhando o gráfico de som na tela. André dissera que o telefone usado estava escondido em seu apartamento, mas desde que fugira do trabalho, não conseguira voltar. Rafael certamente já ordenara vigilância. Buscar o aparelho seria necessário e também perigoso. Naquela tarde,
André apareceu com o rosto marcado pelo cansaço de quem dormira pouco e pensara demais. Ele sentou-se diante de Isabela, evitando olhar diretamente para os documentos espalhados. Minha mãe recebeu uma ligação, disse, tentando controlar a voz. Disseram que sabiam onde minha irmã estudava. Não ameaçaram claramente. Só disseram que Santa Aurora podia ser uma cidade difícil para famílias desleais. Miguel praguejou baixo, mas Isabela levantou a mão, não para silenciá-lo, e sim para impedir que a indignação ocupasse o lugar da estratégia. Rafael estava confirmando seu padrão. Você não voltará sozinho ao apartamento, disse ela. André ergueu a cabeça, assustado. Preciso do telefone. Sem ele, talvez não consigam usar a gravação. Isabela inclinou-se um pouco e sua voz ganhou uma firmeza quase maternal, embora seus olhos mantivessem dureza de comando. Nenhuma prova vale a vida de uma pessoa. Vamos buscar o aparelho com respaldo legal e testemunhas. Até lá, sua família será transferida para um endereço seguro. Rafael quer que você se sinta isolado. Não lhe daremos esse presente. Miguel percebeu que, naquele instante, André deixava de ver Isabela como uma auditora distante. Via alguém que compreendia medo sem desprezar. Essa capacidade de oferecer proteção, sem transformar o protegido em devedor, era rara. E talvez por isso, Miguel sentisse crescente admiração por ela. Não era paixão súbita, dessas que ignoram contexto. Era algo mais lento e perigoso, nascido da convivência com a coragem alheia. Ele começou a temer por Isabela não porque a julgasse frágil, mas porque entendia melhor que todos o tipo de homem que ela enfrentava. Enquanto providenciavam a proteção de André, Helena Matos surgia novamente na história, trazendo consigo o passado enterrado que a Duarte Horizonte julgara esquecido. Ela recebeu Isabela em sua oficina após fechar as portas, quando a última cliente saiu com um vestido simples dobrado nos braços. Sobre a mesa, colocou uma caixa de metal cheia de recortes, exames médicos, fotografias e cópias de depoimentos. Meu marido guardou isso até morrer, disse. E a palavra morrer saiu sem drama, apenas com o peso de uma pedra carregada há anos. Isabela não sabia que o marido de Helena havia falecido. A notícia mudou a temperatura da sala. Helena explicou que ele sobrevivera ao desabamento do galpão, mas a lesão na coluna, a perda do trabalho e a humilhação dos acordos silenciosos o consumiram devagar. Oficialmente, a Duarte Horizonte cumprira todas as obrigações. Extraoficialmente, pressionara famílias a aceitarem valores baixos e assinar declarações de plena satisfação. Quem recusou passou a receber visitas de intermediários. Quem insistiu foi tratado como ingrato, mentiroso ou oportunista. A empresa não esmagava corpos em público, esmagava reputações no escuro. Entre os papéis, havia uma fotografia do galpão antes do desabamento. Na lateral da estrutura, uma rachadura vertical cortava a parede como uma advertência ignorada. Helena mostrou outra imagem, tirada 2 dias antes do acidente, com andaimes improvisados e trabalhadores sem equipamento adequado. Meu marido disse que o engenheiro pediu paralisação, contou ela. Depois a ordem mudou. Diziam que o cronograma vinha de cima. Isabela perguntou o nome do engenheiro. Helena apontou para uma cópia de relatório incompleto. Caio Ferraz. Ele desapareceu da empresa depois do acordo. Encontrar Caio Ferraz tornou-se prioridade. Miguel descobriu que ele vivia em uma cidade vizinha, trabalhando como professor técnico após perder a licença por abandono de responsabilidade, acusação que parecia conveniente demais. Foram até lá no dia seguinte, dirigindo por uma estrada costeira onde o mar surgia entre colinas cobertas de vegetação baixa. Isabela observava a paisagem sem romantizá-la. Sabia que beleza não impedia injustiça. Muitas vezes apenas a tornava mais aceitável aos olhos de quem preferia fotografar horizontes a encarar casas ameaçadas. Caio Ferraz os recebeu em uma escola profissionalizante, durante o intervalo das aulas. Era um homem magro, com barba grisalha e mãos de quem ainda pensava em estruturas ao tocar qualquer superfície. Ao ouvir o nome Duarte, seu rosto fechou-se como porta antiga. Não tenho nada a dizer, falou. Miguel apresentou-se, mas foi Isabela quem colocou sobre a mesa a fotografia da rachadura no galpão. Não viemos buscar culpa fácil, disse ela.
Viemos saber por que um relatório de risco foi retirado do processo e por que o senhor carregou sozinho a consequência. Caio olhou para a imagem por tanto tempo que os alunos no corredor pareceram desaparecer. Depois, sentou-se. Eu assinei a paralisação, disse. A estrutura precisava de reforço antes da carga nova. Recebi ordem para liberar parcialmente a área, recusei e fui afastado do canteiro. No dia seguinte, outro supervisor autorizou a entrada dos trabalhadores. Quando tudo caiu, meu relatório sumiu. Disseram que eu havia abandonado a inspeção. A empresa me ofereceu defesa se eu aceitasse ficar calado. Eu tinha 2 filhos pequenos. Aceitei o silêncio e perdi mesmo assim. Isabela sentiu o peso da confissão, mas não o usou contra ele. Homens quebrados por sistemas corruptos raramente se pareciam com vilões. Muitas vezes eram sobreviventes envergonhados de concessões feitas sob pressão. Você ainda tem alguma prova? Perguntou ela. Caio levantou-se, foi até um armário e retirou uma pasta de desenho técnico, escondida atrás de livros. Tenho uma cópia do relatório original, carimbada antes da retirada. Guardei porque sabia que um dia alguém perguntaria. Ele entregou a pasta com mãos trêmulas. Isabela recebeu como quem aceita não papel, mas remorso convertido em coragem tardia. O relatório de Caio ligava o acidente antigo a uma cultura corporativa de risco, fraude e intimidação. Não bastava para provar o contrato atual, mas revelava padrão. Rafael herdara mais que empresa. Herdara métodos e os aprimorara com brilho público e violência administrativa. Miguel sugeriu anexar o documento ao dossiê como histórico de conduta. Isabela concordou, mas decidiu procurar também o supervisor que substituíra Caio. O nome era Bruno Tavares, agora diretor operacional em uma das empresas subcontratadas do novo projeto. A coincidência era tão perfeita que parecia arrogância. Rafael, sem saber que o passado começava a respirar, preparava sua ofensiva pública. A reunião do fundo seria realizada no Salão Municipal de Santa Aurora, maior que a sala do conselho e aberto à imprensa credenciada. Ele mandou selecionar moradores favoráveis ao projeto, especialmente aqueles que haviam recebido promessas de emprego. Orientou Celina a apresentar Isabela como obstáculo emocional, alguém incapaz de compreender a urgência social. Para Rafael, a verdade importava menos que a imagem de verdade. O povo, pensava ele, acreditava na história contada com mais confiança. Celina cumpria as ordens com eficiência, mas não sem medo. Ela não possuía a arrogância expansiva de Rafael. Sua corrupção era mais silenciosa, feita de cálculos, favores e autopreservação. Viera de uma família decadente. Aprendera cedo que proximidade com poder podia substituir patrimônio e passara anos construindo uma carreira em salões onde todos sorriam com facas escondidas. Isabela a incomodava porque parecia imune ao jogo de sedução e dependência. Celina não compreendia pessoas que recusavam benefícios invisíveis. Para ela, todo princípio era apenas uma negociação, ainda não iniciada. Na véspera da reunião, Isabela recebeu uma intimação interna para comparecer e prestar esclarecimentos. O documento insinuava que sua ausência seria interpretada como confissão de conduta prejudicial ao projeto. Miguel leu a carta e identificou 6 irregularidades processuais. Podemos contestar antes, disse. Isabela balançou a cabeça. Eles precisam acreditar que controlarão a sala. Precisam mostrar a versão completa de sua mentira. Miguel passou a mão pelos cabelos, frustrado. Você está se colocando no centro da fogueira. Ela o encarou com serenidade. Eu já estava lá desde a primeira noite. Agora só escolho onde ficar de pé. A frase o acompanhou pelo resto do dia. Miguel voltara à advocacia depois de anos trabalhando em departamentos jurídicos de empresas que pagavam bem e pediam silêncio em troca. Conhecia a sensação de ceder pouco a pouco, sempre em nome de estabilidade, até não saber exatamente quando deixara de se reconhecer. Ao lado de Isabela, sentia algo incômodo e necessário. Ela não o absolvia de sua história, mas também não o reduzia a ela. Exigia apenas que dali em diante cada escolha tivesse nome. Para Miguel, isso era mais transformador que qualquer discurso. A busca pelo telefone de André ocorreu naquela noite, com autorização de entrada, 2 agentes de confiança
e Renata como testemunha técnica. O apartamento do rapaz fora remexido, gavetas abertas, roupas no chão, livros rasgados. Nada indicava furto comum. Isabela caminhou pelos cômodos com cuidado, imaginando a pressa de quem procurava um objeto pequeno sem saber onde estava. André, orientado por telefone, lembrou-se de ter escondido o aparelho dentro do forro solto de uma caixa de ferramentas. Encontraram-no ali, embrulhado em pano, como um coração mecânico ainda batendo. No retorno, um carro preto seguiu o veículo de Miguel por 8 quarteirões. Ele percebeu primeiro pelo retrovisor, mas Isabela já anotara a placa parcial. Em vez de correr, Miguel mudou o trajeto para ruas movimentadas e parou diante de uma delegacia central, onde o carro suspeito desapareceu. Isabela não demonstrou medo, mas seus dedos apertavam a alça da pasta. A intimidação tornava-se aberta. Rafael perdera a paciência, ou alguém abaixo dele perdera o controle. Em ambos os casos, a proximidade do confronto público aumentava o risco. Renata confirmou a integridade do telefone e da gravação durante a madrugada. O áudio original continha segundos adicionais, nos quais Rafael mencionava Bruno Tavares pelo primeiro nome e ordenava que ele coordenasse a equipe de convencimento no bairro. Não era a confissão final, mas ligava comando, operação e contexto. Miguel sorriu pela primeira vez em dias. Isabela, porém, permaneceu cautelosa. Rafael ainda podia alegar que convencimento significava comunicação comunitária legítima. Precisavam de documento financeiro correspondente. Precisavam abrir a conta da consultoria sem funcionários. Foi Helena quem trouxe a peça seguinte. Ela apareceu no apartamento de Isabela antes do amanhecer, usando um lenço escuro sobre os cabelos e segurando uma sacola de mercado. Dentro, entre pães e frutas, havia um caderno de capa vermelha. Minha vizinha limpava escritórios da Maré Alta, disse. Encontrou isso no lixo rasgado e guardou porque viu nomes conhecidos. Está com medo de aparecer. Isabela abriu o caderno e encontrou anotações manuscritas de pagamentos, apelidos de líderes comunitários, valores e datas que coincidiam com reuniões de remoção. Entre os nomes, aparecia uma sigla repetida ao lado de quantias maiores. RD. Miguel viu e respirou fundo. Rafael Duarte, disse. Isabela não permitiu entusiasmo fácil. Talvez outra coisa. Mas as datas correspondem às transferências da consultoria. Ela fotografou cada página, acondicionou o caderno e pediu a Helena que levasse sua vizinha a um lugar seguro. Helena aceitou, mas antes segurou a mão de Isabela. Quando ele chamou você de inútil, muita gente no bairro ouviu depois pelos vídeos. Alguns riram, outros ficaram com vergonha de ter acreditado nele. Não deixe que façam você baixar a cabeça. Isabela sentiu um nó breve na garganta. Não pelas palavras de Rafael, mas porque a dignidade de Helena, depois de tantas perdas, ainda encontrava força para consolar outra pessoa. Não baixarei, respondeu. Mas também não farei disso uma vingança pessoal. Helena apertou sua mão com mais força. Justiça não precisa ser vingança para doer em quem merece. A frase ficou no apartamento depois que ela saiu, misturando-se ao cheiro de café frio e papel. Isabela aguardou como se fosse um lembrete vindo do lugar que realmente importava. Na manhã da reunião, Rafael vestiu um terno azul profundo e escolheu uma gravata discreta. A imagem perfeita do empresário responsável. Ensaiou respostas diante do espelho, alternando preocupação social e firmeza administrativa. Falaria das famílias que aguardavam moradia, dos empregos gerados, dos atrasos causados por burocracia. Nunca mencionaria lucros, nunca mencionaria ameaças. Homens como ele sabiam que a ambição se tornava mais aceitável quando apresentada como serviço público. A UCR recebeu de Celina a informação de que Isabela confirmara a presença. Rafael sorriu. Finalmente, pensou, ela aprenderia o custo da ousadia. Isabela preparou-se sem cerimônia. Prendeu os cabelos, escolheu um vestido claro e um casaco escuro, reuniu os documentos em ordem precisa e deixou sobre a mesa uma carta lacrada destinada a Dom Henrique, caso algo lhe acontecesse. Não era dramatismo, era prudência. Antes de sair, olhou para a imagem do bairro Marítimo pendurada perto da janela. O sol incidia sobre as casas pobres com uma beleza que não pedia permissão aos ricos.
Ela tocou a moldura e prometeu em silêncio que não permitiria que transformassem aquelas ruas em uma oportunidade de limpeza social. Miguel esperava no carro, sério, com 2 pastas no banco traseiro. Temos o relatório de Caio, o caderno, a perícia inicial do áudio, os vínculos societários e a falsificação do seu relatório, enumerou ele. Ainda assim, Rafael controlará a sala. Isabela colocou o cinto e olhou para a avenida. Ele controlará o palco, não a verdade. Miguel deu partida, e por alguns minutos nenhum dos dois falou. A cidade passava pelas janelas como testemunha involuntária, dividida entre outdoors de progresso e rostos que não apareciam nas propagandas. No salão municipal, os assentos estavam quase todos ocupados. Jornalistas ajustavam câmeras. Moradores do bairro Marítimo se agrupavam no fundo, alguns desconfiados de Isabela, outros gratos, muitos apenas cansados. Conselheiros ocupavam a mesa central. Rafael estava à direita de Arthur, sorrindo para cumprimentos como se já tivesse vencido. Quando Isabela entrou, o murmúrio cresceu. Ela sentiu os olhos pousarem sobre o vestido simples, sobre a pasta sem brasão, sobre a mulher que tantos haviam sido ensinados a subestimar. Caminhou até o lugar reservado, sem pressa e sem desculpa. Dom Henrique não estava presente, ainda. Do palácio, acompanhava os preparativos por meio de relatórios enviados por Tomás e por contatos discretos entre jornalistas. Sabia que a filha entrara na fase mais perigosa. A revelação de seu nome poderia protegê-la, mas também poderia contaminar a percepção das provas. Ele repetia para si mesmo que Isabela escolhera a missão. Mesmo assim, quando recebeu uma fotografia dela sentada sozinha diante da mesa do conselho, sentiu o impulso de abandonar todo o protocolo. Ser príncipe exigia cálculo. Ser pai exigia contenção dolorosa. Arthur abriu a sessão com palavras sobre transparência, responsabilidade e compromisso social. Celina apresentou um resumo do atraso, destacando perdas financeiras e riscos às famílias beneficiadas. Rafael então levantou-se para falar. Sua voz encheu o salão com segurança treinada. Disse que respeitava auditorias, mas não podia aceitar que vaidades individuais prejudicassem uma cidade inteira. Sem citar diretamente a palavra inútil, recriou seu sentido, chamando Isabela de obstáculo técnico, servidora despreparada e símbolo de uma burocracia que abandona os pobres enquanto se protege atrás de papéis. Alguns moradores aplaudiram, especialmente aqueles que haviam recebido promessas de trabalho. Outros permaneceram quietos. Helena, sentada na terceira fileira, manteve os olhos fixos em Rafael com uma calma dura. Miguel percebeu a estratégia do adversário. Rafael não atacava apenas Isabela. Tentava separar a auditora das pessoas por quem ela lutava, usando a dor delas como arma contra sua defensora. Isabela ouvia tudo sem alterar a postura. Cada frase do empresário acrescentava uma camada à própria armadilha, porque quanto mais ele fingia defender o povo, mais as provas revelariam o contrário. Quando finalmente lhe deram a palavra, Arthur advertiu que ela deveria limitar-se a explicar sua conduta no baile. Isabela levantou-se, ajeitou as folhas e olhou para a sala inteira antes de falar. Não interrompi um contrato por vaidade, disse. Interrompi porque havia indícios de irregularidade em subcontratadas, risco de deslocamento forçado, possível conflito de interesses no conselho e adulteração de documentos internos após minha intervenção. O murmúrio voltou mais intenso. Rafael sorriu, como se esperasse exatamente isso. Acusações graves exigem provas graves, senhorita Vale. Espero que não esteja confundindo suspeitas com verdade. Isabela sustentou seu olhar. Não confundo. Também não confundo autoridade com inocência. A frase fez o salão prender a respiração. Rafael inclinou a cabeça, rindo com desprezo. Cuidado, senhorita. O mesmo orgulho que a trouxe até aqui pode terminar de destruir sua carreira. Ela sabia que aquele era apenas o início da tempestade. Ainda não mostraria tudo, não antes de Rafael se comprometer publicamente com sua mentira. Não antes que os conselheiros revelassem sua posição. Não antes que a arrogância dele cavasse fundo o bastante para não encontrar saída. A sessão foi suspensa por 15 minutos, após protestos cruzados entre moradores favoráveis e contrários ao projeto. Isabela permaneceu sentada, enquanto Miguel falava com Renata por telefone
e Helena discutia com um líder comunitário que a acusava de querer atrasar moradias. Rafael aproveitou o intervalo para aproximar-se de Isabela sem microfones por perto, embora muitos olhos ainda os observassem. Você não entende, disse ele, em voz baixa. Mesmo que tenha alguns papéis, eu tenho a cidade, o conselho e a imprensa. Quando isto acabar, seu nome será sinônimo de fracasso. Isabela olhou para ele com uma calma que começava a feri-lo mais que qualquer acusação. Meu nome, Sr. Duarte, é algo que o senhor ainda não conhece. Rafael franziu a testa, mas antes que pudesse responder, Arthur chamou todos de volta à mesa. A frase ficou nele como farpa. Por alguns segundos, uma inquietação inexplicável atravessou sua certeza. Depois, ele a esmagou com orgulho. Que nome poderia ter aquela mulher? Que força real poderia existir por trás de uma auditora afastada, sem joias, sem escolta, sem sobrenome anunciado no salão? A reunião terminou sem conclusão definitiva, mas com convocação de uma sessão pública maior para dali a 2 dias, na qual o conselho decidiria se manteria o bloqueio ou retomaria o contrato. Rafael saiu satisfeito, convencido de que Isabela hesitara por não ter provas suficientes. Isabela saiu sabendo que a próxima sessão seria o verdadeiro campo de batalha. Ela vira quem aplaudira, quem fugira do olhar, quem tremia ao ouvir certos nomes. No carro, Miguel perguntou se ela estava bem. Isabela olhou para o prédio municipal, ficando para trás. Não, mas estou certa. Naquela noite, enquanto a cidade discutia vídeos recortados da reunião, Rafael ordenou que preparassem um ataque final. Queria dossiês falsos, testemunhas treinadas, pareceres comprados e uma declaração contundente acusando Isabela de sabotar o desenvolvimento urbano. Celina obedeceu, mas suas mãos tremiam ao fechar o arquivo. Arthur bebeu sozinho no gabinete. Heitor tentou ligar para Bruno Tavares e não foi atendido. A rede começava a sentir o peso de seus próprios fios e, no apartamento silencioso, Isabela organizou as provas finais sem saber que Dom Henrique já havia decidido comparecer à próxima sessão. O salão municipal de Santa Aurora nunca parecera tão pequeno quanto naquela tarde. As fileiras de cadeiras haviam sido ampliadas, os corredores estavam tomados por jornalistas, moradores, assessores e curiosos atraídos pelo cheiro de queda pública. Isabela entrou pela porta lateral, sem escolta, carregando uma pasta preta e usando um vestido verde profundo que realçava a firmeza de sua postura sem pedir atenção. Rafael Duarte já estava no palco, cercado por Celina, Arthur e Heitor, sorrindo para as câmeras como um homem que confundia plateia com tribunal particular. Ao ver ela, inclinou a cabeça, satisfeito. Ele acreditava que havia preparado tudo. 2 pareceres técnicos comprados questionariam o bloqueio cautelar. 3 representantes comunitários, pressionados por promessas de emprego, falariam contra o atraso. Uma nota interna adulterada seria apresentada como prova de que Isabela agira por ressentimento profissional. Rafael sabia que algumas peças eram frágeis, mas contava com velocidade e espetáculo. A verdade, pensava, raramente importava quando era obrigada a atravessar uma sala barulhenta. Bastava cobri-la com acusações suficientes para que todos se cansassem antes de escutar sua forma real. Miguel caminhava ao lado de Isabela, segurando uma segunda pasta. Ele percebia o peso dos olhares, mas também a estranha calma dela, como se cada passo já tivesse sido ensaiado não diante do espelho, e sim dentro da própria consciência. Helena Matos estava no centro da terceira fileira, acompanhada de outras mulheres do bairro Marítimo. André Salles permanecia em local reservado, sob proteção discreta, pálido, porém presente. Caio Ferraz chegara pela manhã e se sentara perto da saída, como alguém ainda indeciso entre testemunhar e fugir de sua vergonha. Arthur abriu a sessão com voz formal demais, agradecendo a presença da imprensa e afirmando que o conselho buscava preservar o interesse público. Suas palavras tinham a rigidez de texto revisado por advogados. Celina apresentou um relatório visual com fotografias de casas deterioradas, crianças em ruas alagadas e idosos diante de paredes rachadas. A montagem era cruel, porque usava sofrimento verdadeiro para defender solução falsa. Isabela observou cada imagem sem desviar os olhos.
Sabia que Rafael contava com sua reação emocional para chamá-la de instável. Ela não lhe daria esse caminho. Quando Rafael tomou a palavra, o salão pareceu inclinar-se em direção a ele. Sua voz veio polida, grave, treinada para parecer sincera. Falou de responsabilidade empresarial, de compromisso com Santa Aurora, de milhares de empregos indiretos, de famílias que aguardavam moradias dignas. Depois, com habilidade calculada, mudou o tom. Disse que todo o projeto transformador enfrentava resistência de quem preferia paralisar a cidade a assumir riscos. Disse que o fundo não podia ser refém de interpretações solitárias. Então voltou-se para Isabela, e o sorriso desapareceu apenas o suficiente para parecer dor moral. A senhorita Vale, disse ele, decidiu transformar uma função administrativa em palco de vaidade. Diante de investidores, conselheiros e famílias vulneráveis, bloqueou um contrato aprovado por especialistas e ameaçou destruir meses de trabalho por não compreender sua própria limitação. Rafael fez uma pausa, permitindo que as câmeras captassem Isabela sentada. No baile, tentei ser paciente. Hoje preciso ser claro. Santa Aurora não pode ser conduzida por alguém que não construiu nada, não liderou nada e, ainda assim, age como se sua insegurança fosse superior à necessidade de todos. O murmúrio atravessou a sala como vento entre folhas secas. Alguns concordaram, outros protestaram. Helena levantou-se, mas Isabela virou ligeiramente o rosto e a mulher compreendeu o pedido silencioso. Ainda não. Rafael continuou. Tenho compaixão por servidores que se sentem pequenos diante de decisões grandes, mas compaixão não pode substituir competência. O que vimos foi uma pessoa despreparada confundindo planilhas com destino humano. Uma pessoa, permitam-me dizer, inútil à causa que afirma defender. A palavra voltou, agora mais pesada por ter sido repetida com intenção pública. Isabela sentiu a sala reagir. Não era a mesma dor da primeira noite. Aquela ofensa já não a surpreendia. O que a feria era ver parte do público acolher a agressão porque ela vinha embrulhada em discurso social. Rafael a chamava de inútil, enquanto usava rostos pobres como escudo para a própria ambição. Ela abaixou os olhos para suas anotações, não por submissão, mas para lembrar a ordem das provas. A verdade precisava de estrutura para não se perder no ruído. Quando ergueu o rosto, Miguel percebeu que ela estava pronta. Antes que lhe dessem a palavra, Celina apresentou o primeiro parecer comprado, assinado por um consultor que jamais visitara o bairro Marítimo. O documento afirmava que a remoção provisória seria segura, voluntária e vantajosa aos moradores. Em seguida, Heitor leu uma declaração acusando Isabela de omitir informações positivas do projeto. Arthur, fingindo pesar, exibiu a cópia adulterada do relatório dela, destacando frases falsas que sugeriam desprezo pelos moradores. Rafael assistia a tudo com satisfação crescente. A máquina funcionava como planejado. Cada engrenagem empurrava Isabela para uma imagem de arrogância técnica. Miguel pediu a palavra para contestar a autenticidade do documento, mas Arthur afirmou que ele teria oportunidade depois. Era uma manobra simples. Primeiro fixavam a acusação. Depois permitiam a defesa quando a plateia já estivesse cansada. Isabela levantou-se sem esperar convite. O gesto gerou protestos imediatos. Arthur bateu o martelo e exigiu ordem. Ela não elevou a voz. Apenas disse que, se o conselho apresentaria documentos sobre sua conduta, deveria permitir a verificação de origem. A serenidade da frase incomodou porque parecia mais institucional que a própria mesa. Rafael riu de leve. Sempre os detalhes, senhorita Vale. Sempre os carimbos, os metadados, os pequenos labirintos onde pessoas como você se escondem para evitar decisões reais. Ele voltou-se ao público. É exatamente disso que estamos falando. Enquanto famílias esperam casas, ela pede perícia de fonte. Enquanto trabalhadores esperam emprego, ela pede autenticação. Talvez, no mundo estreito de sua mesa, isso pareça coragem. Para nós, que lidamos com vidas reais, parece fuga. Alguns aplausos surgiram, estimulados por assessores espalhados na sala. Rafael abriu os braços, como se recebesse confirmação popular. Foi nesse momento que a porta principal do salão se abriu. Não houve anúncio, apenas uma mudança súbita no ar.
2 guardas cerimoniais entraram primeiro, não armados de espetáculo, mas de presença. Atrás deles, Dom Henrique de Montclair surgiu com passos firmes, usando um terno escuro e a insígnia discreta da casa real na lapela. O murmúrio cessou por camadas, como ondas recuando diante de rocha. Jornalistas se viraram, conselheiros ficaram de pé por instinto. Rafael, por um segundo, não compreendeu. Depois reconheceu o homem e sentiu o primeiro frio real do dia. Dom Henrique não olhou para Rafael no início. Seus olhos buscaram Isabela. Ela permaneceu de pé, e entre ambos passou uma comunicação silenciosa, feita de anos, sacrifícios e decisões adiadas. Ele caminhou até a frente do salão sem pressa, recusando com um gesto a cadeira que Arthur tentou oferecer. Sua autoridade não precisava de elevação física, bastava-lhe ficar no centro da sala para que todos se lembrassem de que certas linhagens ainda carregavam deveres públicos, não apenas brasões. Quando falou, sua voz não foi alta, mas alcançou cada parede. Peço licença ao Conselho para corrigir uma omissão que eu próprio sustentei por razões de segurança institucional. A senhorita, a quem chamaram repetidamente de inútil, não é uma servidora improvisada, nem uma intrusa em assuntos que não compreende. Seu nome completo é Isabela Vale de Montclair, minha filha legítima, formada em auditoria patrimonial, direito administrativo e gestão de fundos públicos. Por decisão minha e sob mandato reservado do Gabinete de Supervisão, ela foi designada para investigar irregularidades no Fundo de Herança Real de Santa Aurora. O salão explodiu em vozes. Câmeras avançaram. Celina levou a mão ao peito, como se o ar tivesse desaparecido. Arthur ficou branco. Heitor murmurou algo sem sentido. Rafael permaneceu imóvel. E pela primeira vez sua imobilidade não parecia controle, mas choque. A palavra filha repetia-se nos lábios das pessoas, atravessando fileiras. Isabela não baixou a cabeça, nem se escondeu atrás do anúncio. O reconhecimento público não a engrandecia aos seus próprios olhos. Apenas removia a cortina que outros haviam usado para fingir que sua competência não existia. Dom Henrique ergueu a mão, e a sala voltou lentamente ao silêncio. A revelação de seu nascimento não substitui a necessidade de provas, continuou. Ao contrário, exige que todos as escutem com maior rigor. Minha filha não veio aqui pedir reverência por sangue. Veio cumprir uma missão que muitos com títulos e cargos falharam em cumprir. Se alguém nesta sala a desprezou por sua aparência discreta, por seu cargo presumido, ou por ser mulher diante de homens acostumados a mandar, que esse alguém examine agora não o sobrenome dela, mas a pobreza de seu próprio julgamento. As palavras atingiram Rafael com precisão devastadora. Ele tentou recuperar o controle antes que a narrativa escapasse de vez. Alteza, disse, curvando-se apenas o mínimo. Ninguém aqui questiona sua família. O que questionamos é o método de uma investigação conduzida sob ocultação, com conflito de interesse evidente e possível abuso de influência. A senhorita Montclair, se esse é o caso, deveria ter se declarado desde o início. Dom Henrique voltou-se finalmente para ele. Curioso, Sr. Duarte, quando pensava que ela não tinha influência, chamou-a de inútil. Agora que sabe quem é seu pai, chama sua competência de abuso. Um murmúrio de aprovação percorreu o salão. Rafael cerrou a mandíbula. Isabela aproveitou o momento não para humilhá-lo, mas para recolocar o foco onde sempre deveria ter estado. Peço autorização para apresentar os documentos, disse ela. Arthur hesitou, preso entre o pavor de negar uma filha de Dom Henrique e o medo de permitir sua própria exposição. Antes que decidisse, Dom Henrique falou. O Conselho ouvirá. Não por mim, pelo mandato que assinou, pelas famílias afetadas e pela obrigação legal de transparência. A ordem veio revestida de cortesia, o que a tornava impossível de recusar. Miguel conectou o projetor ao computador pericial. Isabela iniciou pela estrutura societária das subcontratadas. Mostrou datas de abertura, endereços falsos, vínculos familiares com Heitor e repasses para consultorias sem funcionários. Cada slide era simples, quase austero, sem adjetivos. Ela deixava que os números falassem, porque números, quando organizados com honestidade, podem ser mais cruéis que insultos. Heitor tentou interromper,
alegando coincidências administrativas. Isabela apresentou então registros de reuniões e transferências ocorridas nos mesmos dias. A coincidência perdeu aparência inocente e começou a parecer coreografia. Depois veio a adulteração do relatório. Renata explicou os metadados, a criação posterior do arquivo falso e a associação do usuário ao gabinete de Celina Prado. Celina levantou-se, negando com voz aguda, dizendo que sua senha poderia ter sido usada por qualquer assessor. Isabela não a acusou além do que podia provar. Apenas exibiu o registro de acesso ao arquivo municipal assinado por Celina na semana anterior ao baile, solicitando cópias de processos ligados às mesmas empresas. A conselheira sentou-se devagar, como se as pernas não pertencessem mais a ela. Rafael ainda mantinha parte da postura. Sabia que conselheiros poderiam cair sem que ele caísse junto. Preparava-se para sacrificar Heitor, talvez Celina, talvez todos. Então Isabela apresentou o caderno vermelho trazido por Helena. Explicou a origem com cuidado, preservando a vizinha que o encontrara, e cruzou datas de pagamentos com transferências da consultoria. A sigla RD apareceu na tela, repetida ao lado de valores altos. Rafael sorriu com desprezo renovado. Siglas não são provas. RD pode significar qualquer coisa. Resultado direto, registro diário, recurso de deslocamento. Essa é sua grande revelação. Isabela assentiu. Sozinha, a sigla não basta. Por isso solicitamos perícia sobre a gravação original de uma reunião interna da Duarte Horizonte. Miguel acionou o áudio. O ruído de ar-condicionado tomou o salão, seguido pela voz de Rafael, distante, ordenando a Bruno que coordenasse a equipe de convencimento no bairro e afirmando que a resistência precisava aprender antes que o conselho perdesse coragem. A frase sobre miséria comprada veio depois, mais baixa, mas audível o bastante para transformar o silêncio da sala em algo quase físico. Rafael empalideceu apenas um pouco, mas todos viram. Ele reagiu com rapidez. Gravação ilegal, fora de contexto, produzida por funcionário ressentido. Meu nome está sendo arrastado por uma armação. Isabela esperava essa resposta. André Salles, protegido por Miguel, levantou-se no fundo do salão. Sua voz tremeu no começo, mas ganhou firmeza ao confirmar a origem da gravação, os códigos de projeto e as ordens indiretas que sucediam reuniões fechadas. Rafael virou-se para ele com ódio nu, esquecendo as câmeras por um segundo. Você era ninguém antes de eu lhe dar emprego. A frase escapou como confissão de mentalidade e os jornalistas a capturaram. Caio Ferraz foi chamado em seguida. Caminhou até a frente como quem atravessava anos de vergonha. Relatou o relatório de risco retirado antes do desabamento do galpão, a ordem ignorada, a substituição por Bruno Tavares e o acordo que comprara seu silêncio. Rafael tentou dizer que aquilo era passado irrelevante. Isabela respondeu que padrões importam quando as mesmas pessoas e métodos reaparecem em novo contrato público. Helena então se levantou sem ser chamada, segurando a fotografia do marido. Não somos passado, disse ela. Somos o que vocês deixaram respirando depois de nos usar. A frase atravessou a sala com força maior que qualquer slide. Alguns moradores que haviam aplaudido Rafael baixaram os olhos. Um dos representantes comunitários escolhidos para defendê-lo começou a chorar, confessando que recebera promessa de emprego se falasse contra Isabela. Outro afirmou que assinara a declaração de apoio sem ler, pressionado por intermediários. A encenação montada por Rafael desmoronava não em uma explosão única, mas em queda progressiva, peça após peça, até revelar que o palco fora construído sobre medo. Rafael observava tudo com o rosto endurecido, buscando uma saída que não existia mais no centro da sala. Mesmo assim, tentou o último recurso. Virou-se para Dom Henrique e disse que tudo aquilo era uma vingança aristocrática contra empresários independentes, uma tentativa da Casa Real de controlar investimentos privados. Era uma acusação desesperada, mas ainda perigosa, pois alguns jornais adoravam conflitos entre tradição e mercado. Dom Henrique não respondeu com indignação, apenas apontou para Isabela. A investigação foi conduzida antes que meu nome entrasse nesta sala. Se minha presença serve a algo,
É para impedir que o senhor continue confundindo a ausência de proteção visível com a ausência de valor. Isabela, então, apresentou a ordem final de encaminhamento ao Ministério Público e ao Tribunal Administrativo, já protocolada naquela manhã, com anexos lacrados. O bloqueio do contrato permaneceria até decisão independente. Os membros do conselho envolvidos seriam afastados cautelarmente. As famílias do bairro Marítimo teriam garantida participação em nova comissão de reassentamento com assistência jurídica própria. Ela falou tudo sem triunfalismo. Para ela, aquele não era momento de vitória pessoal. Era apenas o primeiro instante em que a verdade conseguia permanecer de pé sem ser ridicularizada. Rafael fitou Isabela como se a visse pela primeira vez, e isso era talvez a parte mais humilhante para ele. Durante semanas, estivera diante de uma mulher capaz de desmontar sua rede, mas só a enxergara como obstáculo menor porque sua aparência não correspondia à ideia que fazia de poder. A revelação do sobrenome o feriu, mas o que realmente o destruía era compreender que ela não precisara dele para ser competente. O sangue real apenas calava os surdos. As provas é que o condenavam. Arthur anunciou a suspensão da sessão, mas a sala já não lhe obedecia. Jornalistas cercaram conselheiros, moradores abraçaram Helena, André foi retirado por segurança e Celina permaneceu sentada, encarando as mãos como se nelas pudesse encontrar o momento exato em que vendera a própria consciência. Dom Henrique aproximou-se de Isabela. Por um instante, diante de todos, não era príncipe, era pai. Você sustentou mais do que deveria, disse baixo. Ela olhou para ele, cansada, enfim. Sustentei o suficiente. Ainda não terminou. Ele assentiu, e em seus olhos havia orgulho misturado à dor. Miguel observava a cena a poucos passos, sentindo a estranheza de ver a mulher que conhecera como auditora discreta, reconhecida agora como filha de uma das figuras mais respeitadas do país. Nada nela mudara, e justamente por isso tudo ao redor parecia diferente. Ele se aproximou apenas quando Dom Henrique se afastou para falar com autoridades. Você poderia ter usado esse nome desde o começo, disse. Isabela fechou a pasta. Se eu tivesse usado, Rafael teria se ajoelhado diante do brasão e continuado desprezando todos que não têm um. Eu precisava que ele falasse com quem pensava não ter defesa. Miguel não encontrou resposta imediata. A frase revelava não apenas estratégia, mas um entendimento profundo da injustiça. Isabela não escondia o nome por orgulho teatral. Escondia para medir a crueldade em estado puro, para ver como instituições tratavam uma mulher sem escudo aparente, para registrar o comportamento daqueles que só respeitavam hierarquia quando ela vinha acompanhada de títulos. Ele sentiu admiração e tristeza, porque a prova que ela buscara era necessária, mas o preço fora ser ferida, diante de todos, para que outros finalmente acreditassem. Do lado de fora, o céu escurecia sobre Santa Aurora. Rafael saiu por uma porta lateral, perseguido por perguntas. Não respondeu. Entrou no carro com o rosto rígido, mas dentro dele algo fervia sem direção. Pela primeira vez, não podia resolver tudo com arrogância imediata. Seus advogados falariam em ilegalidade de prova. Seus aliados tentariam negociar silêncio. Seus assessores culpariam subordinados. Ele ainda tinha recursos, dinheiro e contatos. Porém, a imagem de Dom Henrique, chamando Isabela de filha diante das câmeras, transformara o insulto inicial em arma contra ele. Chamara de inútil uma mulher que carregava autoridade, preparo e paciência suficientes para deixá-lo exposto. Naquela noite, Santa Aurora assistiu aos vídeos. O momento em que Rafael repetia a palavra inútil, a entrada de Dom Henrique, a revelação do nome de Isabela, a voz gravada falando de miséria comprada, o depoimento de Helena com a fotografia do marido. As redes se encheram de indignação, mas Isabela evitou olhar. Estava no gabinete provisório, preparando os anexos para a próxima fase. A justiça pública era barulhenta. A justiça real ainda exigiria trabalho silencioso, revisão de contratos, proteção de testemunhas e resistência contra acordos escondidos. Quando ficou sozinha por um minuto, Isabela permitiu-se respirar com dificuldade. O corpo, ignorado durante horas, cobrou sua parte. As mãos doeram, a garganta ardeu. A memória da palavra inútil voltou.
não como ferida aberta, mas como eco de uma sala que finalmente entendera a própria vergonha. Ela não queria que Rafael caísse por tê-la ofendido. Queria que caísse por ter transformado o poder em instrumento de exploração. Ainda assim, havia justiça íntima em saber que a humilhação planejada para destruir, ela revelara a pobreza moral dele. Dom Henrique entrou sem bater, trazendo 2 copos de água. Entregou uma à filha e sentou-se diante dela. Por alguns segundos, não falaram de processo, conselho ou imprensa. Falaram com o silêncio de uma família treinada demais para esconder afeto em dever. Depois, ele disse que a partir daquela noite seria mais difícil protegê-la da exposição. Isabela bebeu um gole e respondeu que nunca quis proteção contra a verdade, apenas contra a mentira. O pai sorriu com melancolia. Você se parece com sua mãe quando diz coisas impossíveis, como se fossem simples. Isabela desviou os olhos, tocada pela lembrança. Sua mãe, Clara Vale, viera de uma família sem títulos, mas ensinara Dom Henrique a medir nobreza por responsabilidade e não por sangue. Fora dela que Isabela herdara a recusa em usar o próprio nome como atalho moral. Talvez por isso, o insulto de Rafael houvesse atravessado camadas tão profundas. Ele não atacara apenas sua função. Atacara a escolha de viver entre pessoas comuns para servi-las sem exigir reverência. E essa escolha, agora revelada, precisaria sobreviver à admiração pública tanto quanto sobrevivera ao desprezo. No fim da noite, enquanto os primeiros pedidos de investigação formal chegavam aos órgãos competentes, Rafael reuniu seus advogados em uma sala fechada. Sua voz estava fria. Quero contestar cada prova, atacar a cadeia de custódia, questionar a parcialidade dela e responsabilizar Celina por qualquer adulteração. Se necessário, Heitor também. Um advogado perguntou se deveriam buscar acordo. Rafael virou-se devagar. Eu não faço acordos quando sou encurralado por uma mulher que brincou de plebeia para me envergonhar. O silêncio que se seguiu mostrou que todos entenderam. Ele ainda não aceitara a derrota, e essa incapacidade o levaria ao próximo erro. A queda pública de Rafael Duarte não aconteceu de uma vez, embora muitos, ao assistir aos vídeos daquela noite, acreditassem ter visto o fim. Isabela sabia melhor. Homens como ele não desmoronavam no instante em que eram expostos. Recuavam para salas fechadas, cercavam-se de advogados, trocavam lealdades por sobrevivência e tentavam transformar cada prova em dúvida. Na manhã seguinte à revelação, Santa Aurora acordou dividida entre indignação e cautela. Para alguns, Rafael já era culpado. Para outros, Isabela era agora uma princesa, usando o próprio sangue para esmagar um empresário. A verdade ainda precisava atravessar o terreno sujo das consequências. No gabinete provisório do Fundo de Herança Real, Isabela reuniu Miguel, Renata, Helena, André e 2 representantes jurídicos indicados pelo Tribunal Administrativo. Não havia champanhe, nem celebração, nem alívio fácil. Sobre a mesa estavam caixas de documentos, listas de testemunhas, registros financeiros e cópias lacradas de provas digitais. Dom Henrique não se sentou à cabeceira, embora todos esperassem que o fizesse. Ficou junto à janela, deixando que Isabela conduzisse. Era sua maneira de dizer ao mundo, sem discurso, que a filha não precisava de sua mão para segurar o comando. A prioridade é proteger pessoas antes de perseguir manchetes, disse Isabela. André e sua família permanecem sob guarda jurídica. Helena e os moradores que testemunharam precisam de apoio formal contra retaliações. Caio Ferraz receberá orientação para revisar a sanção profissional antiga. Quanto ao contrato, a suspensão será mantida até a auditoria completa, mas não permitiremos que o bairro Marítimo seja abandonado como punição pela denúncia. Miguel anotava as decisões, impressionado com a clareza dela. Na sala, todos percebiam que Isabela não buscava vingança. Buscava impedir que a justiça se tornasse apenas outro espetáculo. Rafael, por sua vez, passara a noite sem dormir, mas não por arrependimento. Em sua cobertura, caminhava entre janelas altas, como um animal ferido que ainda se julgava predador. Os noticiários repetiam a frase em que chamara Isabela de inútil, agora acompanhada da imagem de Dom Henrique, revelando sua identidade.
Aquilo o enlouquecia mais que as acusações financeiras. Fraude podia ser contestada. A humilhação pública, não. Ele se via transformado no símbolo do homem arrogante que desprezara uma mulher poderosa. O detalhe que recusava aceitar era que Isabela já era poderosa antes de ser reconhecida. Seus advogados apresentaram uma estratégia defensiva em 3 frentes. Atacariam a legalidade da investigação reservada, alegariam manipulação emocional por parte da Casa Real e sacrificariam intermediários, sobretudo Celina, Heitor e Bruno Tavares. Rafael ouviu em silêncio. Depois perguntou se havia maneira de provar que a sigla RD no caderno significava outra coisa. Um advogado respondeu que poderiam contratar peritos e criar dúvida razoável. Rafael sorriu pela primeira vez. Dúvida era uma forma de oxigênio. Enquanto houvesse dúvida, ele poderia respirar, negociar e talvez sobreviver com a fortuna arranhada, mas intacta. Celina Prado recebeu a notícia de que seria sacrificada antes mesmo de Rafael lhe telefonar. Um assistente fiel enviou a cópia de um memorando interno preparado pela defesa da Duarte Horizonte, no qual ela aparecia como agente autônoma de adulterações documentais. Celina leu a página no banheiro de seu apartamento, sentada na borda da banheira, e sentiu algo muito parecido com o riso subir pela garganta. Anos de lealdade comprada terminavam assim. Não com proteção, mas com assinatura no lugar da culpa. Pela primeira vez, compreendeu que nunca pertencera ao círculo de Rafael, apenas servira ao seu centro. Ao meio-dia, Celina pediu encontro com Miguel Arantes. Ele desconfiou da intenção, mas Isabela decidiu comparecer também. Encontraram-se em uma sala neutra do Tribunal Administrativo, gravadores visíveis, atas preparadas, advogados presentes. Celina chegou sem maquiagem pesada, usando roupa escura, e seu rosto parecia menor sem a segurança das noites de gala. Tentou começar dizendo que fora pressionada, que não conhecia todos os detalhes, que Rafael controlava o ambiente. Isabela não a interrompeu, mas seus olhos não ofereciam absolvição barata. Celina percebeu e mudou de tom. Eu alterei o relatório, disse enfim. Autorizei o acesso ao arquivo municipal. Também encaminhei nomes de moradores resistentes a Bruno Tavares. Fiz porque Rafael prometeu me indicar para a presidência do fundo quando o contrato fosse aprovado. Ela respirou como se cada frase rasgasse um tecido interno. Tenho e-mails, mensagens e uma gravação de chamada. Ele nunca diz tudo claramente, mas diz o suficiente. Miguel pediu que ela entregasse o material. Celina concordou, sob condição de proteção legal. Isabela respondeu que a lei avaliaria a colaboração, mas não apagaria danos. Celina assentiu, chorando sem tentar parecer inocente. A colaboração de Celina mudou o eixo da investigação. As mensagens revelavam que Rafael orientara a campanha de difamação contra Isabela antes mesmo da suspensão formal. Em uma delas, escrevia que a auditora precisava parecer emocional, solitária e incapaz. Em outra, autorizava o uso de intermediários para acelerar a aceitação comunitária. O termo parecia limpo até ser cruzado com os pagamentos do caderno vermelho. Havia ainda uma chamada gravada, em que Rafael ordenava que Celina não deixasse rastros no conselho, pois gente pequena existia justamente para absorver impacto quando a estrutura tremia. Quando Isabela ouviu essa frase, não demonstrou surpresa, mas Helena fechou as mãos com força. Gente pequena. Era assim que Rafael nomeava todos que não poderiam destruí-lo de imediato. André, Caio, Celina, moradores, funcionários, operários, a própria Isabela antes da revelação. Miguel percebeu que a expressão sintetizava toda a lógica moral do antagonista. Não era apenas corrupção financeira, era uma visão de mundo, na qual pessoas só tinham valor quando serviam a projetos de grandeza alheia. Isabela pediu que aquele trecho fosse transcrito com máxima precisão. Algumas verdades precisavam ser lidas sem enfeite. A reação de Rafael foi rápida. Assim que soube da colaboração de Celina, tentou fugir para a capital sob pretexto de reunião com investidores. Antes de embarcar, recebeu ordem judicial proibindo sua saída sem comunicação prévia, além de bloqueio cautelar de contas ligadas ao projeto. A notícia chegou aos jornais no fim da tarde. As ações da Duarte Horizonte despencaram.
Bancos exigiram esclarecimentos, e antigos aliados começaram a divulgar notas, afirmando confiança nas instituições. Rafael leu cada nota como traição. Não entendia que lealdade comprada sempre vem com data de validade. Na segunda audiência administrativa, o salão estava menos teatral e mais pesado. A euforia do escândalo dera lugar ao trabalho árduo da responsabilização. Isabela apresentou a sequência completa dos eventos, desde o primeiro bloqueio até as provas novas. Não se referiu a Rafael como monstro, embora muitos esperassem isso. Chamou-o pelo nome e cargo, vinculando cada ação a documento, testemunha ou registro. Essa frieza técnica feriu a defesa mais do que ataques emocionais. Rafael queria parecer perseguido por uma princesa ofendida. Isabela insistia em tratá-lo como administrador responsável por atos verificáveis. A defesa tentou explorar sua identidade. Perguntaram se Dom Henrique influenciara a emissão do bloqueio cautelar, se a missão reservada não violava a imparcialidade, se Isabela, escondendo seu sobrenome, não induzira Rafael a erro. O último argumento provocou murmúrios indignados. Isabela pediu permissão para responder diretamente. O senhor Duarte não foi induzido a erro por desconhecer meu pai, disse. Ele revelou seu caráter ao acreditar que uma mulher sem proteção visível podia ser humilhada impunemente. A legalidade dos documentos não depende da estima que ele julgou dever a mim. Depende dos fatos. E os fatos estão aqui. A frase correu pela sala como uma lâmina limpa. Rafael apertou os dedos contra a mesa, mas permaneceu calado por orientação dos advogados. Pela primeira vez, seu silêncio não parecia estratégia. Parecia contenção imposta. Helena depôs em seguida, contando não apenas a história do marido, mas o modo como o bairro fora tratado durante o novo projeto. Ela não se apresentou como vítima perfeita, admitiu medo, raiva, desconfiança e até a tentação de aceitar qualquer promessa para sair da insegurança. Justamente por isso, seu depoimento convenceu. Ela não pedia piedade, exigia ser considerada pessoa inteira. Caio Ferraz falou depois. Levou o relatório original, explicou os riscos ignorados no galpão antigo e assumiu sua parcela de covardia no silêncio posterior. A defesa tentou desmoralizá-lo, lembrando sua sanção profissional. Caio não fugiu. Disse que carregava essa vergonha havia anos, mas que vergonha pessoal não tornava falso um cálculo estrutural, nem apagava um carimbo anterior ao acidente. Miguel observou Isabela durante esse depoimento. Ela escutava com atenção profunda, sem transformar Caio em herói. A justiça que ela buscava permitia a redenção, mas não esquecia o custo pago por outros. André, protegido, confirmou a rotina de reuniões fechadas, a criação de códigos de projeto e a pressão sobre assistentes para processar pagamentos sem perguntas. Sua voz tremeu ao falar da ameaça contra a irmã, e Rafael desviou os olhos, não por culpa, mas por irritação ao ver sua intimidação convertida em prova de caráter. Ao final do depoimento, André olhou para Isabela. Ela fez um pequeno aceno, quase invisível. Para ele, bastou. Em poucas semanas, deixara de ser uma peça descartável e passara a ser uma testemunha com nome, medo e coragem reconhecidos. O Tribunal Administrativo determinou o afastamento definitivo de Arthur, Celina e Heitor de suas funções no fundo, a anulação do contrato com a Duarte Horizonte e o encaminhamento do conjunto probatório ao Ministério Público para a ação civil e penal. Rafael não foi preso naquele instante, e isso frustrou parte do público. Isabela, porém, não prometera catar-se, prometera justiça. A diferença era essencial. Justiça real exigia processo, contraditório, provas sustentáveis e reparação. O espetáculo queria apenas ver um homem poderoso cair de joelhos. Isabela queria impedir que outro homem, em outra mesa, repetisse o mesmo mecanismo com um novo nome. Nas semanas seguintes, o bairro Marítimo mudou de ritmo. Os cartazes antigos foram retirados. Uma comissão de moradores, técnicos independentes e representantes do fundo iniciou novas audiências públicas. Helena foi eleita uma das porta-vozes comunitárias, não porque desejasse liderança, mas porque todos sabiam que ela falava sem vender a dor. Isabela comparecia às reuniões sem ocupar o centro, sentando-se às vezes no fundo
ouvindo reclamações sobre aluguel, transporte, creches e prazos. Ali, longe das câmeras, seu trabalho parecia mais importante que a revelação no salão. Era menos dramático, porém mais verdadeiro. Dom Henrique enfrentou críticas por ter mantido a missão da filha em sigilo. Em entrevista breve, assumiu responsabilidade institucional e afirmou que toda investigação reservada seria revisada por uma comissão independente. Não tentou parecer infalível. Isso surpreendeu aliados acostumados a blindar a Casa Real contra qualquer fissura. Isabela concordou com a revisão. O nome Moncler não poderia estar acima da transparência, justamente porque fora usado para defender Ola de um ataque injusto. Se a vitória exigisse esconder erros do próprio lado, então se tornaria apenas outra forma de poder viciado. Miguel, por sua vez, recebeu propostas inesperadas de escritórios interessados em sua exposição pública. Recusou as mais brilhantes. Aceitou trabalhar na equipe jurídica de reparação do bairro Marítimo, com honorários menores e noites mais longas. Certa tarde, encontrou Isabela na varanda do Palácio Administrativo, observando o porto. Disse a ela que talvez estivesse fazendo a escolha menos lucrativa da carreira. Isabela respondeu que lucro não era pecado, desde que não se tornasse bússola. Miguel sorriu. Então estou tentando reaprender direção. Ela olhou para ele com uma ternura discreta. Direção se prova andando. Entre eles, cresceu uma intimidade contida, sem pressa de romance declarado. Havia olhares demorados durante reuniões, silêncios confortáveis em carros, pequenas discussões sobre estratégias jurídicas que terminavam em risos cansados. Miguel admirava Isabela, mas também aprendia a não colocá-la em pedestal. Ela podia ser severa, teimosa, às vezes excessivamente disposta a suportar sozinha o peso das decisões. Ele lhe disse isso certa noite, enquanto revisavam documentos. Isabela ficou em silêncio por muito tempo. Depois respondeu que aprendera a ser forte antes de aprender a pedir ajuda. Miguel disse que uma coisa não precisava excluir a outra. O julgamento civil de Rafael começou meses depois, já com investigações penais em andamento. A Duarte Horizonte tentara se reestruturar afastando formalmente seu herdeiro, mas documentos internos mostravam que ele ainda influenciara decisões após a exposição. Vários diretores aceitaram acordos de colaboração. Bruno Tavares foi localizado e confirmou o uso de pagamentos para pressionar moradores, embora tentasse reduzir sua responsabilidade. Rafael compareceu ao tribunal mais magro, com o rosto endurecido e um orgulho ainda intacto, como se a ruína material fosse menos insuportável que admitir erro moral. Quando Isabela depôs, a defesa voltou à ofensa original, tentando sugerir que toda a investigação fora contaminada por ressentimento pessoal depois de Rafael chamá-la de inútil. Ela ouviu a pergunta até o fim. Depois respondeu que palavras cruéis podiam ferir, mas não fabricavam endereços falsos, contas vazias, relatórios adulterados, pagamentos codificados, ameaças a testemunhas ou estruturas ignoradas antes de acidentes. O tribunal ficou silencioso. Rafael olhou para a mesa. Pela primeira vez, talvez, compreendeu que sua maior imprudência não fora insultar a filha de Dom Henrique. Fora imaginar que desprezo o tornava inteligente. A sentença civil declarou Rafael responsável por fraude em contrato público, dano moral coletivo, intimidação de testemunhas e manipulação de processos administrativos. Seus bens ligados ao projeto foram bloqueados para reparação. A empresa perdeu o direito de contratar com fundos públicos por anos, sob administração supervisionada, até concluir indenizações. As investigações penais continuariam, e ninguém fingiu que uma sentença resolveria toda a corrupção de Santa Aurora. Mas um mecanismo havia sido exposto. Nomes haviam sido inscritos em documentos oficiais, vítimas haviam sido ouvidas. Para muitos, isso já era uma mudança irreversível. No dia em que a nova obra de recuperação do bairro Marítimo começou, não houve gala. Houve uma assembleia ao ar livre, mesas de madeira, café quente, crianças correndo perto de paredes ainda descascadas e técnicos explicando cronogramas em linguagem clara. As famílias não seriam removidas sem alternativa digna, e parte das casas seria reformada, mantendo a comunidade no lugar. Helena discursou brevemente. Disse que reconstrução sem respeito
era expulsão com tinta nova. Disse também que ninguém ali devia gratidão por direitos reconhecidos. Isabela, sentada entre os moradores, aplaudiu com os olhos úmidos. Dom Henrique assistia de longe, acompanhado por Tomás. Não quis roubar a cena. Viu a filha cercada por pessoas que já não a olhavam como princesa distante, nem como funcionária insignificante, mas como alguém que estivera disposta a ser subestimada para provar uma verdade maior. Pensou em Clara Valle e sentiu a ausência da esposa como dor e presença ao mesmo tempo. Ela teria gostado daquele final sem lustres, sem brasões no centro, sem discursos de grandeza. Teria dito que dignidade pública começa quando o poder aprende a escutar cadeiras simples. Rafael acompanhou as notícias de uma casa menor, vendida à cobertura para cobrir custos legais. Ainda tinha advogados, ainda tentava recursos, ainda se recusava a pronunciar arrependimento. Mas já não entrava em salões como dono do ar. Algumas portas se fechavam antes que ele chegasse. Outros empresários, temendo o contágio, evitavam seu nome. Sua solidão não era castigo romântico, mas consequência natural de relações construídas sem lealdade verdadeira. Um homem que tratara pessoas como peças descobria, tarde demais, que peças se soltam quando a máquina perde força. Certa noite, meses depois, Isabela voltou ao salão do palácio onde tudo começara. O lustre brilhava igual, indiferente às histórias humanas. Ela ficou perto da mesa onde Rafael a chamara de inútil e percebeu que a lembrança já não a dominava. Não porque a palavra houvesse perdido violência, mas porque fora devolvida ao seu dono. Inútil era a arrogância que não enxergava competência sem brasão. Inútil era o poder que confundia medo com respeito. Inútil era a riqueza incapaz de construir algo que não deixasse ruínas humanas sob o mármore. Miguel a encontrou ali, trazendo 2 copos de água, repetindo sem saber o gesto de Dom Henrique na noite da revelação. Pensei que estivesse no gabinete, disse. Isabela sorriu de leve. Vim me despedir de uma versão de mim que acreditava precisar suportar tudo em silêncio. Ele ficou ao lado dela. E o que dirá a essa versão? Ela olhou para o salão vazio, para as cadeiras arrumadas, para a mesa silenciosa. Direi que ela foi corajosa, mas que não precisava ficar sozinha para provar isso. Miguel não respondeu imediatamente. Havia momentos em que a resposta certa era presença. Depois, perguntou se ela aceitaria jantar fora, em algum lugar sem jornalistas, sem conselheiros e sem relatórios. Isabela fingiu considerar a proposta com seriedade administrativa. Depende. Haverá planilhas. Ele riu, e o som pareceu desfazer a última camada de tensão antiga. Talvez uma pequena, respondeu, para avaliar sobremesas. Ela balançou a cabeça e o sorriso que surgiu nela não pertencia à princesa nem à auditora, mas à mulher que, depois de uma guerra, ainda podia escolher delicadeza. Anos depois, o caso Duarte seria estudado em cursos de administração pública como exemplo de corrupção estrutural, investigação técnica e risco de preconceito institucional. O vídeo da revelação continuaria circulando, muitas vezes reduzido ao instante dramático em que Dom Henrique anunciava a filha. Isabela aceitava essa memória popular, mas sempre corrigia estudantes e jornalistas quando tinha oportunidade. A história não começara com um pai poderoso entrando em uma sala, começara com documentos lidos com cuidado, moradores escutados sem pressa, testemunhas protegidas e uma mulher recusando entregar uma pasta quando todos esperavam obediência. O bairro marítimo não se transformou em paraíso. Ainda havia problemas, infiltrações, disputas políticas e atrasos irritantes. Mas as famílias permaneceram no centro das decisões. Helena abriu uma cooperativa de costura que empregava jovens da região. André voltou a estudar à noite e, com o tempo, tornou-se analista de conformidade em uma instituição pública. Caio recuperou parcialmente sua licença e passou a dar palestras sobre ética técnica, sempre começando com a frase de que silêncio também assina projetos. Miguel continuou ao lado de Isabela, não como salvador, mas como parceiro de estrada difícil. Isabela assumiu oficialmente a direção de integridade do Fundo de Herança Real, criando protocolos que impediam investigações de dependerem de heroísmo individual. Ela insistiu em canais de denúncia protegidos, auditorias externas,
representação comunitária e transparência radical em contratos. Alguns a chamaram de rígida demais. Outros disseram que sua origem tornava tudo mais fácil. Ela ouviu, avaliou o que era crítica útil e descartou o resto. Sabia que o privilégio de seu nome existia e, justamente por isso, devia ser convertido em ponte, não em muralha. Essa era sua maneira de honrar Clara, Dom Henrique e todos que não tinham brasão. Na inauguração da primeira ala restaurada do bairro, uma menina perguntou se Isabela era princesa de verdade. Os adultos riram, constrangidos, mas Isabela se abaixou para responder na altura dela. Sou filha de um príncipe, disse. Mas isso não é a parte mais importante. A menina franziu a testa. Qual é a parte mais importante? Isabela olhou ao redor, vendo Helena, Miguel, os moradores, as paredes recuperadas, o mar ao fundo e a cidade que ainda aprendia a ser justa. A parte mais importante é o que fazemos quando alguém acha que não temos valor. A menina pareceu pensar. Depois assentiu com a seriedade absoluta das crianças. Então aquele homem estava errado. Isabela sorriu. Estava. Não porque eu era filha de alguém importante, mas porque ninguém fica sem valor só porque outra pessoa não consegue enxergar. Ao dizer isso, sentiu que a história finalmente alcançava seu verdadeiro fim. Não o fim dos processos, nem das disputas, nem das imperfeições humanas. O fim daquela mentira específica que Rafael tentara plantar diante de todos. A mentira de que poder define utilidade e que dignidade precisa ser reconhecida pelos arrogantes para existir. Quando o sol se pôs sobre Santa Aurora, tingindo o mar de cobre e violeta, Isabela permaneceu alguns minutos sozinha no cais reformado. O vento movia seus cabelos, e ao longe ouvia risos, martelos, vozes chamando crianças para casa. Dom Henrique aproximou-se em silêncio, apoiando-se ao parapeito ao lado dela. Sua mãe teria orgulho, disse. Isabela fechou os olhos por um instante. Eu espero que sim. Ele olhou para a filha, agora plenamente visível ao mundo, e respondeu com ternura serena. Ela teria dito que você não precisou da coroa para parecer nobre. Isabela respirou fundo, deixando que aquelas palavras encontrassem lugar dentro dela. A cidade à frente não estava salva para sempre, e talvez nenhuma cidade estivesse. Sempre haveria homens como Rafael, conselhos acomodados, contratos sedutores e multidões prontas a confundir brilho com mérito. Mas também haveria pessoas como Helena, André, Caio, Miguel e tantos outros capazes de transformar medo em testemunho. Haveria escolhas. Haveria documentos preservados, vozes levantadas, portas abertas no momento certo. E haveria, acima de tudo, a possibilidade de que uma humilhação pública se tornasse o primeiro passo de uma justiça maior. Ela se afastou do cais ao lado do pai, encontrando Miguel junto à praça, onde Helena distribuía pedaços de bolo simples às crianças. Não houve música solene, nem anúncio oficial, apenas uma noite morna, uma comunidade inteira respirando com menos medo e uma mulher que aprendera a carregar seu nome sem permitir que ele carregasse toda a sua identidade. Isabela sabia que seu caminho continuaria difícil, mas agora não confundia solidão com força. E, quando alguém no futuro tentasse medir seu valor pela aparência, pelo cargo ou pelo silêncio, ela lembraria de Santa Aurora e seguiria em frente, serena, preparada e impossível de diminuir.